Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte e Atividade. Hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018, e aqui estamos novamente na sua companhia, agradecendo desde já a audiência de todos ligados no nosso programa Esporte e Atividade em Muriaé e região pelo Canal 7 ou através da Rede Mundial de Computadores, pelo site redeatividade.com ou também pela nossa live pelo Facebook. Não importa a plataforma, o importante é ter você aqui com a gente. E hoje um programa para lá de especial, porque vamos falar sim de campeonatos estaduais, campeonato carioca, campeonato mineiro do módulo 1, mas vamos falar especialmente de campeonato mineiro do módulo 2. Os nossos convidados de hoje já estão a caminho, os goleiros do Nacional, né? Renan Guzmán, o Túlio, eles estarão conosco batendo um papo, falando sobre a carreira deles até chegarem aqui no Nacional e também a expectativa e perspectivas de defenderem o NAC no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Tem assuntos de Nacional sobre próximos amistosos, já tem amistoso marcado para quinta-feira, e os amistosos que já aconteceram. Quinta-feira passada teve contra o Valadares, no último sábado contra o Ponte Nova, enfim, isso e muito mais a partir de agora no programa Esporte e Atividade, que, como você já está acostumado, começa cumprimentando os nossos comentaristas, iniciando sempre com o Luiz Martins. Olá você, Martins. Um abraço a você, Silvério, um abraço aos nossos telespectadores. E, como você disse, né? Os regionais já começaram. Essa semana tem uma trégua no meio de semana, porque tem Copa do Brasil, né? E tem Sul-Americano. E a outra coisa que eu quero dizer, Silvério, aquilo que estava tão distante, né? Está tão próximo, que é a estreia do Nacional daqui a 22 dias. Então, o trabalho está sendo feito, o trabalho está sendo muito bem feito, está sendo tendo todo o cuidado. Ainda falta bastante coisa para acertar nesses 22 dias, até a estreia, mas nós estamos acreditando pelo que nós temos visto. Os treinamentos e nos próprios jogos treinos, ou os amistosos, nós temos visto que as coisas já estão caminhando dentro daquilo que o Pereira planejou. Tá certo, Zacarias Fernandes, olá você. Olá, Silvério, um abraço a você, ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. E meu abraço de hoje, mais uma vez, vai para o pessoal da Fundação Cristiana Varela, do Hospital São Paulo, do Prontocó, da Casa de Saúde. Para quem está dodói aí, né, que Jesus abençoe por uma recuperação rápida, que possa voltar ao convívio da família o mais depressa possível. E para quem está trabalhando, um bom trabalho e muito carinho com essas pessoas que estão neste momento necessitando. Ok, Zacarias Fernandes, lembrando, tá, gente, que eu acabei não fazendo na chamada falando sobre o Tombense, mas o Tombense jogou pelo módulo 1 nesse final de semana, no sábado, lá em Ipatinga. Excelente público, tá? Mais um assunto para a gente comentar aqui, para cerca de 16 mil pagantes lá no Ipatingão. O Tombense começou bem, mas tomou a virada do Cruzeiro, quase arranca pontinho. A gente vai falar sobre o Tombense, próximos jogos da equipe de Tombos, e neste meio de semana também começa a Copa do Brasil. Vamos dar um destaque aí para essa competição, principalmente para os times aqui do interior de Minas e os clubes, né, de maior referência no futebol brasileiro que estreiam nesse meio de semana. O Fluminense, que vai pegar a Caldense, e também o São Paulo, que tem pela frente o Madureira. Então, programa começando, e deixa eu liberar as ligações. Estamos de volta com o nosso telefone, tá, gente? Você que pode ligar pra gente, mandar um abraço aí pro Valderrama, né, pro pessoal que tá ligadinho pra gente. Eles falaram que semana passada queria ligar, mas não teve como. Então tá liberado, tá? O Binha voltou. 3729-7048. Você liga pra gente, deixa o seu recado, a sua pergunta pros nossos comentaristas, pros nossos convidados, né? Os goleiros do Nacional que estarão aqui daqui a pouco. Você deixa o seu recado, manda a sua pergunta e, claro, concorre a prêmios ao final do nosso programa. O telefone já tá na tela, 3729-7048. E eu vou liberar também as mensagens pelo WhatsApp, o DDD 32, o telefone WhatsApp 98859-6261. Portanto, 98859-6261 é para você mandar exclusivamente mensagens, tá, gente? Pelo WhatsApp, não faça ligações nesse número. A ligação você faz para o 3729-7048. Temos aí para, no final do programa, sortear um par de ingressos do Cine Veredas, um almoço Marmitex da Cozinha do Nery e ainda um carimbo do Rei dos Carimbos. Portanto, 3729-7048 para você ligar, 98859-6261 para você mandar mensagens pelo WhatsApp. E hoje teremos provavelmente dois Túlios aqui no programa, né? O Túlio, goleiro do Nacional, e o Túlio, né, meu filho, veio visitar hoje aqui o papai. Então daqui a pouco a gente vai ver se consegue encaixar, se o Pirro deixa, né? Que o Pirro tá preocupado
do ar-condicionado, mas daqui a pouco... comando, né? Daqui a pouco a gente apresenta o Túlio também pro pessoal. Vamos começar falando de futebol, falando de Campeonato Carioca. Luiz Martins, no último sábado, Vasco e Flamengo fizeram um clássico, o primeiro deles no ano, né? Eu ia falar o primeiro clássico carioca, mas já tinha acontecido um Botafogo e Fluminense, que também terminou empatado. E dessa vez, né, Vasco e Flamengo no Maracanã, um 0-0 decepcionante, Martins. Muito, né? Não só o Flamengo, como o Botafogo e Fluminense. Sim. Foi clássico. Quem viu Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco nos bons tempos, a gente fala nos bons tempos, tinha empolgação, né? Hoje não se joga o primeiro clássico, às vezes, empolgado, se tiver, porque não se dá muito tempo para trabalhar. E não se trabalha como no tempo passado. Você tinha praticamente um time de um ano para o outro por completo para trabalhar, alguns reforços, algumas mudanças somente. Mas um clássico muito pobre, né? Mas muito pobre mesmo, que a chance de gol foi uma do Vasco contra a do Flamengo. Significa que, se eles acertam nas finalizações, teria sido empate da mesma forma, apenas com abertura de marcador. Mas não se pode cobrar tanto, né? Não podemos também exagerar, porque a pré-temporada foi muito pouco. O Flamengo, que começou muito com um time alternativo, um time de garoto, e que aos poucos está trazendo o seu time para dentro, porque sabe da competição que já tem que daqui uns dias disputar. Então, é um clássico que decepcionou. No entanto, o público foi mediante aquilo que você viu. Foi um pouco muito abaixo do esperado. O Flamengo ainda colocando, né, ainda com a equipe muito de garotos e pouco a pouco lançando, né, o time principal, né, o Rodinei já tinha voltado com o René em rodadas anteriores. No sábado foi a vez do Viseu e do Paquetá. Então, assim, ainda o Flamengo pouco a pouco colocando o time, e um Vasco da Gama, o Zacarias Fernandes, que estava muito preocupado com o Libertadores, né? O Vasco faz a sua estreia na fase prévia da Libertadores, da América, a gente chama de pré-Libertadores, na quarta-feira contra a Universidade Concepción do Chile. Inclusive, o Vasco da Gama já está em território chileno, e tinha essa preocupação, né, Zaca? Tem o clássico, que, claro, tem a sua importância, apesar de dos cada vez mais esvaziados campeonatos estaduais, mas era um olho no Flamengo e também o outro no Universidade Concepción para jogar quarta-feira pela Libertadores, porque essa fase prévia, são duas fases, né, para o Vasco até chegar à fase de grupos, é mata-mata, né? Se sair nessa, todo o trabalho construído, né, para conseguir essa vaga vai por água abaixo muito cedo. É verdade, eu acho que esta é uma das razões, você citou muito bem, para que o Vasco não se esforçasse tanto no clássico contra o Flamengo, porque ele tinha um pensamento lá na frente. E o Flamengo, por sua vez, também com uma pontuação boa na tabela, preferiu apenas administrar o que não era para ele uma derrota, para no final, quem sabe até conseguindo um gol, sair vencedor. Mas eu tive a oportunidade de ver esse jogo, né, pela folga que nós ganhamos no final de semana, e tive a oportunidade de perceber que tecnicamente foi muito fraco, tanto de um lado quanto do outro, nem de longe lembraram os Flamengo e Vasco que a gente está acostumado a ver, cheio de emoções. Por isso, eu acho que o resultado de 0-0 foi um resultado justo, pelo tão pouco que apresentou, tanto o Flamengo quanto o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá certo. A Camila está perguntando, Martins, se o Vasco tem chance de ser campeão em 2018. Ela não especificou qual campeonato, né? Ela não falou se é Carioca, se é Libertadores, se é Brasileiro, enfim. Mas respondendo de maneira genérica, o Vasco tem chance de ser campeão, mesmo que seja no Campeonato Carioca, ou em outras competições ele teria também alguma possibilidade? Tem que melhorar muito, né? Mesmo nessa mesma competição, né? Mesmo no Carioca, com a mudança que teve, está ficando difícil. Essa primeira fase, por exemplo, de disputa de Taça Guanabara, está ficando um pouco de longe para o Vasco. Mas, se melhorar o plantel aí, respondendo a pergunta da Camila, se melhorar o plantel, é evidente que quem melhorar seu time e conseguir encaixar um bom futebol, esse poderá ter lá na frente um triunfo conquistado, não sabendo de qual, né, ou qual deles que ele vai disputar que poderá ser. O Carioca vai ser um pouco mais apertado. Os demais vai ter um pouco mais também de promessas de reforço, pode às vezes dar um encaixe e o time mudar da água para o vinho, e o futebol é muito assim, ele é alternativo. Você falou que o futebol do Flamengo decepcionou no sábado da Gama, e nessa segunda-feira pela manhã o Flamengo surpreendeu, Martins. Foi através, né, das suas redes sociais que anunciou a contratação do goleiro Júlio César, 38 anos, revelado pelo próprio Flamengo, 3 Copas do Mundo no currículo, e que vem ao Flamengo para encerrar a carreira. Eu, sinceramente, estive olhando vários comentários, né, sobre a contratação, inclusive no próprio post, né, que o Flamengo colocou em Facebook, Instagram, e eram muito divididas as opiniões, muita gente falando que quando o Flamengo precisou, e o Júlio César negou isso, falou que nunca rejeitou voltar ao Flamengo anteriormente,
Mas enfim, eu queria saber da sua opinião, né, como comentarista e também como torcedor rubro-negro, que se te agradou a vinda do Júlio César, né? Não era a posição que o Flamengo mais precisa, afinal tem o Diego Alves, mas é um contrato atípico, né? São 3 meses com um valor simbólico, né? Eu falo simbólico rindo, que é simbólico para ele, né? 15 mil reais, é simbólico. 15 para eles, né? Pro Júlio César é simbólico, pra gente não seria, mas apenas 3 meses e não vai renovar o contrato, já está decidido. Te agradou a contratação do Júlio César num primeiro momento e nesses moldes? Ficou de bom tamanho para ele encerrar a carreira? Fica bom para os dois, Martins? Eu até nem sei a forma que está o Júlio César, né? Deve estar bem, né? Ele estava no Benfica, né? Deve estar bem. Agora, o torcedor, você nunca vai chegar a um acordo com ele, de opinião exata com ele. Essa questão de que o Júlio César negou o Flamengo em uma ocasião, isso é um direito que ele tinha, porque ele estava vivendo um outro momento. Ele tinha dado toda a contribuição ao Flamengo, desde a base até o momento, nos dias de sair, do qual ele foi peça fundamental para que o Flamengo não caísse. Né? Ele anda aí que o Júlio César, o Flamengo estava à beira do abismo, o Júlio César salvou o Flamengo, era um dever dele, lutou para isso, trabalhou para isso. 3 meses, Silvério, para poder fazer uma despedida. Eu acho que eu considero uma boa contratação. Por quê? Tem o Diego Alves, que vem de uma recuperação. Tem o César foi extraordinário nos últimos jogos. Final, né? Claro, mas você não pode apostar que vai ser numa competição que ele tiver que abraçar de ponta e que ela vai ter um tempo mais extenso. Aí vai cobrar muito mais. Aí chega um momento que a ficha cai. Ou você sobe ou você desce. Então, ao Júlio César poderá dar mais um tempo de recuperação ao Diego Alves, se ele estiver bem, e se o Diego ainda não estiver totalmente recuperado, onde o Flamengo poderá trabalhar o próprio César para se firmar, para ver goleiros que ele espelhou, que ele está vendo ali pela experiência. Então eu acho que a contratação é válida. O Flamengo não recorreu ao Cavalieri, que para mim seria uma boa contratação. O Flamengo não recorreu a outro goleiro, e sim ao Júlio César. Então, que os torcedores do Flamengo entendam que aquilo que se passou com o Flamengo na época que o Júlio César não veio para o Flamengo, na época que foi sondado, ele vivia um grande momento, um salário muito alto, era um bom momento que ele vivia no futebol europeu, então o torcedor tem que considerar isso. Ele só foi para lá porque ele saiu do Flamengo por cima. O Júlio César foi importante na história do Flamengo. E o Flamengo está fazendo isso com o Júlio César e está dando a oportunidade do Adriano, ele faz isso com seus ex-jogadores, para que o Adriano tome o rumo. Se vai ser ou se não vai ser, se ele vai ter condições físicas ou não. E outra coisa que eu vejo do Flamengo, Silvério, conversando com ex-jogadores do Flamengo, nem muito distante, eles dizem, não só essa diretoria como outras, que já encontraram com o jogador do Flamengo, que estava em má situação, que não conseguiram um bom pé de meia e que foram levados ao Flamengo para que alguma coisa fosse destinada a eles para que pudesse ajudá-los. O Flamengo está vivendo um bom momento com isso. Eu acho isso muito bonito, valorizar após o que foi o atleta, não só o momento. E me parece que o cenário ideal, né, Zacarias, do Flamengo e para o Júlio César principalmente, o contrato é até o final do Campeonato Carioca. Seria o Flamengo campeão carioca e o Júlio César levantando a taça, né? Eu acho que é o cenário imaginado. O Flamengo mesmo, né, colocando os garotos, está correspondendo, já está classificado para as semifinais da Taça Guanabara. Diria que o Flamengo, por toda a situação que envolve os adversários, o Flamengo entra como favorito no Campeonato Carioca. O Botafogo é um time que está se remontando, né, depois da decepção no ano passado. O Fluminense ainda mais, né, teve um começo de ano muito crítico. O Vasco da Gama tem que dividir a atenção com a Libertadores e vai viver situação parecida que o Botafogo viveu no ano passado. O Flamengo é favorito. E talvez, né, esses 3 meses de contrato até o final do Carioca seja para talvez Júlio César coroar, né, a sua finalização de carreira levantando uma taça de Campeonato Carioca. É claro que é dentro de campo, não estou falando aqui que é certo que o Flamengo vai ganhar, mas imagino que na hora que eles estavam fazendo o contrato, Zaco, 3 meses foi justamente para isso. Eu acredito também que a intenção deve ser essa. Agora, resta saber se vai dar certo, né? Se der certo, será um prêmio para um goleiro que contribuiu muito com o Flamengo, dentro das suas participações na equipe do Flamengo, né? Veio da base, cresceu dentro da Gávea, tem um carinho pelo Flamengo, é torcedor do Flamengo, já declarou isso diversas vezes, e certamente ele merece esse prêmio do Flamengo como reconhecimento por tudo que ele fez para o mais querido do Brasil. Vamos aguardar, vamos esperar se realmente
ele será contemplado com essa conquista de campeonato carioca e certamente ele fecharia então com chave de ouro a sua carreira de jogador de futebol. Tá certo. Falando agora, deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlos Magno, ele tá lá no bairro Planalto assistindo o nosso programa, tá? Ele tá mandando um abraço pro Pastel, que tá fazendo aniversário hoje, então parabéns ao Pastel, e ele falou que o Pastel nunca defendeu um pênalti dele, tá vendo, Pastel? Carlos Magno te abraçando em nome, né, do Carlos Magno, a gente também abraça aí o Pastel, né, parabéns pra você, muitos anos de vida, parabéns pelo trabalho, né, que você desenvolve aí no Cruzeiro com os garotos, é sempre muito bacana. E hoje também é aniversário do Túlio, que vai vir aqui, o goleiro do Nacional está completando aniversário hoje, então vai ficar legal o programa. Então, esse recado do Carlos Magno dado, partimos para falar do Botafogo, Zacarias Fernandes, que ontem, né, no domingo, recebeu o Boa Vista no estádio Newton Santos, vitória magra, 1-0, gol de pênalti do Brenner, ganhou, mas não agradou, Zaca. É verdade, o Botafogo, eu também pude ver o jogo do Botafogo contra a Cabo Frense, foi um jogo contra o Boa Vista, desculpe, foi um jogo de canal aberto, e o Botafogo e o Boa Vista também não fizeram exatamente nada que o torcedor que compareceu ao estádio do Engenhão pudesse merecer. Apenas um gol de pênalti que o Brenner acabou convertendo, mas um pênalti também que, se passasse despercebido, certamente não seriam tantos a reclamar daquela penalidade. E você falava aqui do aniversário do Túlio, né? E do Pastelzinho hoje, mas amanhã tem mais, né? Amanhã tem o aniversário do Silvério Machado e nós, desde já, vamos desejar para você, tá? Aproveitar a oportunidade aqui que estamos em nível do mundo todo, desejar para você tudo de bom, que Jesus te abençoe sempre. Amém. Esse moço bom, companheiro bom, né, que está sempre nos ajudando aí e nos fortalecendo no dia a dia do nosso trabalho e da nossa amizade também. Obrigado. Eu também quero de antemão, né, já desejar ao Silvério um feliz aniversário, tudo de bom para vocês, que você viva muitos anos. Amém. E veja o Flamengo ser campeão. Não, isso aí já é outra história. Eu vou ficar com a primeira parte do seu desejo. Obrigado mesmo. Tudo de bem, de coração para você, para o seu filho, a sua esposa. Né? Eu que e o Zacarias estão na equipe que compartilhamos, né? Sim. Fomos no casamento. É verdade. Vimos todo o processo, vimos o processo de noivado. E nós estamos acompanhando. Agora o Túlio aqui um dia está jogando bola. Tá assistindo. Carol tá lá dentro, Será que ela tá assistindo? Então nós estamos satisfeitos. Fomos no casamento, vimos a besteira que você fez. Carol, perdoa, Carol. Aqui, Daqui a pouco, é por isso que o Túlio veio hoje. A Carol falou que não, vou levar o Túlio porque esse é aniversário da mãe. Então tá bom, mas brincadeiras à parte, né? O presente Jesus já te deu, né? Que é o teu filho lindo, que eu estou tendo a oportunidade lá, lidando com vocês lá, estou tendo a oportunidade de ver como ele é maravilhoso, né? Ele é um menino encantado, ele não chora, ele não reclama, ele não briga, ele é muito bom. Aí você fala isso, aí ele vai vir aqui daqui a pouco pra gente mostrar, ele chora, esperneia, aí vai ficar ruim, né? Mas aqui, ele é muito bom. Fala que trocaram ele. É interessante, né? De repente eles crescem. Eu levei meu neto no Nacional no sábado, o pai dele, a mãe dele, foi em família pra lá. Rapaz, ele queria correr em volta. Te deu um cansaço lá. Você viu como foi feio. E pode esperar do Túlio, o dia que você vai querer correr. Daqui a pouco é o Túlio e o Lucas fazendo uma dupla ali. E o Lucas fala comigo assim, eu vou jogar bola. Mas não vê um jogo ainda, não despertou a atenção do jogo. Mas contar que é jogar bola. Aí chuta a bola, ele chuta a bola e cai, velho. Ele pensa que quando o cara chuta tem que cair. Mas você sabe quem fazia isso? O pai dele, mesma coisa, chutava a bola, que eu falei, não é assim não, rapaz. Fica em pé, como é que você vai... É a referência dele, ué. Tá certo. Então voltando a falar... Obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo pelas palavras. E voltando a falar de futebol, o Botafogo venceu por 1-0, encaminhou a sua classificação para as semifinais da Taça Guanabara. E o outro time, né, grande, que já entrou em campo neste final de semana, foi o Fluminense, bateu o Madureira por 2-1, Martins. 448 pagantes lá em Los Lários. Viram um jogo movimentado no primeiro tempo, né? O placar foi construído todo na primeira etapa, ruim no segundo tempo, mas muito pouca gente. A gente está falando de campeonatos estaduais esvaziados, mas 448 para ver Fluminense, para ver time grande é muito pouco. Nesses 448, você conta aqueles que foi com o tricolor que não pagaram, você conta os que estavam do lado do Madureira, né? Entre pais de jogadores, namorados, irmãos, tios. E eu vi o jogo, Silvério. Infelizmente, a gente fica falando do jogo muito pouco, tecnicamente, mas eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Nós sabemos que as preparações um pouco mais ideal não chegou.
as equipes vão já entrar dentro da competição e vão ter que ir se acertando dentro da própria competição. Fica muito mais difícil. O futebol já está, tecnicamente, um pouco a desejar. Com esse processo de ser ano de Copa do Mundo, de calendário apertado, ele tende, principalmente nos estaduais, de custar dar uma engrenada boa. E um jogo em que o Madureira chegou a empatar, velho. Tomou um gol. Sim. 3 minutos depois empatou um jogo que falha também, que Deus nos livre, né? Só houve um desvio e não tinha ninguém com o cara. Só foi, o Rafael estava voltando um pouco lento, e que o Fluminense achou no finalzinho do segundo tempo o gol de desempate, do qual prevaleceu 2-1, né? Exatamente. Então eu dei uma parada de ver, eu não aguentei, não. Segundo tempo eu fiquei triste, falei, mas é assim mesmo. Então vamos aí dar um certo desconto, né? Na hora que as coisas se engrenem, depois nós tenhamos um bom futebol. Que o ano passado todinho esse moço aqui me fazia uma pergunta: vai ser um grande jogo, Luiz Martins? Eu, Esse ano eu estou mais cauteloso, porque o trabalho está sendo menor e está sendo um espaço muito exprimido. Tá certo. Então a classificação do grupo B, tá, da Taça Guanabara, tem o Flamengo já classificado com 10 pontos, faltam apenas uma rodada, tá, gente? Taça Guanabara todos contra todos dentro do grupo, então são 6 times, 5 jogos. Depois tem semifinal e final. Flamengo 10 pontos já classificado, Bangu 5, Nova Iguaçu 5, Cabo Friense 4, Vasco 4, Volta Redonda 1. No grupo C, Botafogo 8, praticamente classificado. O Botafogo precisa de apenas um empate na última rodada em casa contra o Madureira. Botafogo 8, Boa Vista 6, Portuguesa 6, Fluminense 5, Macaé 4, Madureira 2. Última rodada da Taça Guanabara, né, na fase de classificação. Todos os jogos simultaneamente, domingo 5 horas da tarde. Vasco da Gama contra a Volta Redonda, Nova Iguaçu contra o Flamengo, Cabo Friense enfrentando o Bangu. Pelo outro grupo, Botafogo e Madureira, Portuguesa contra o Boa Vista e o Fluminense encarando o Macaé. Esse é o Campeonato Carioca, que está começando, né? Mas já tem decisão, né? Já tem daqui a pouco semifinal e final da primeira parte, que é a Taça Guanabara. Pulando do Campeonato Carioca para o Campeonato Mineiro do Módulo 1, falando aí, né, dos resultados, e daqui a pouco a gente analisa como um todo os resultados e vai falar mais específico do Tombense. A quarta rodada, que foi disputada neste final de semana, teve América 1, Boa Esporte 0, Tombense 1, Cruzeiro 2, Atlético 2, o Patrocinense 2, Tupi 2, Caldense 1, Uberlândia 2, Vila Nova 0 e 8h30 da noite, daqui a pouco, né, nessa segunda-feira, Democrata e o RT se enfrentam lá em Valadares. Martins, o que chamou mais atenção destes jogos todos, né? A gente vai falar do Tombense depois mais em específico, mas o Atlético ter bobeado contra o Patrocinense, sem tirar, óbvio, né, o mérito do time do interior de Minas, né, que está voltando à elite, mas o Atlético fez 2-0 no primeiro tempo, parecia ter um jogo controlado. O goleiro Neguete, né, deu uma entrevista até muito sincera, depois do jogo ele falou: olha, a gente foi para o intervalo e falando assim, gente, vamos minimizar o saldo, a gente não pode tomar muito gol, porque aí ele falou, nosso campeonato é contra as outras equipes do interior. E o Patrocinense voltou, jogou bola e merecidamente conseguiu um empate com gols do Marcelo Regis e do Ademir. Para mim, o destaque do Mineiro ficou entre os dois grandes. Sim. Primeiro o Cruzeiro, que passou um pouco de aperto com o Tombense, principalmente no primeiro tempo, e chegou a tomar um gol no final da partida. Depois teve que correr muito no segundo tempo para poder virar um jogo. E o Patrocinense contra o Atlético, que um time grande abriu dois gols dentro dos seus domínios, voltar para um segundo tempo, com um time que estava em campo, ninguém imaginaria que ia ser tão desastroso para o Atlético, que tinha uma vitória, pelo menos por 2-0, para trabalhar mais essa bola, para controlar mais esse jogo, para gastar o tempo com essa bola, para ter tudo aquilo que o torcedor esperava. Pelo menos sair com 2-0 no marcador e segurar 3 pontos. O Atlético no segundo tempo cometeu 2 vacilos que custaram caro os 3 pontos que estavam sendo conquistados. Mérito do Patrocinense, que soube tirar proveito disso, um bom lançamento na área, uma boa jogada do Marcelo Regis, entrou entre os backs e testou sem chance. Depois o lance do segundo gol, onde o jogador jogou no ângulo e o outro completou. Silvério, o que a gente viu no jogo do Patrocinense com o Atlético é que o futebol ainda tem o lado do imprevisível, né? O Atlético não pensava e nem imaginava. O Atlético pensava que vinha para o segundo tempo, fazia o terceiro gol liquidava, e liquidava. Mas o tiro saiu pela culatra. E devemos dar um ressalvo nisso aí. Com todo respeito ao torcedor do Atlético. O artilheiro da Patrocinense negativo é que ajudou o Atlético.
se não era 2-1 para o Patrocinense, do que foi o jogo no segundo tempo. O Diego Borges, né, que deu azar, né, já o segundo fez o gol segundo, contra dele, né, tinha feito... O Diego Borges não vai querer voltar tão cedo à Independência, né, na primeira rodada contra o América fez contra, mas naquele jogo foi totalmente fortuito, né, o cruzamento do Renan Oliveira, a bola passou do Neguete, ela bateu nele e entrou, ele não teve nenhuma ação, né, a bola bateu, foi gol contra, mas tudo bem. Esse ele se direcionou a bola, acabou cabeceando mal, né, foi cortar e acabou mandando contra as próprias redes. Esse foi sim um legítimo gol contra, né, Martins? Foi um cabeceio que ele nem saiu do chão, né? Ele estica, leva a cabeça em direção ao gol. Não deu sorte, né? Não deu sorte e ele calculou mal também. E como que é o futebol, né, Zaca? O Marcelo Regis, né, que é um grande centroavante, esteve aqui, inclusive aqui no programa, no ano passado, né, e Marcelo Regis, gols, né? Ele foi artilheiro do módulo 2 em 2015, né, pelo Uberlândia, fez muitos gols, um atacante rodado, né, com experiência, né, no futebol brasileiro, e ele tinha muita expectativa, a gente tinha muita expectativa, e ele próprio, né, sempre falando, muita expectativa aqui no Nacional, e não aconteceu, né, foi apenas ficou muito envolto com lesões, e fez apenas um gol durante todo o módulo 2 do ano passado. E agora já tem 2 gols pelo Patrocinense em 4 jogos, né, Zaca? É o tal do futebol, né? O que na realidade, o que possivelmente aconteceu com o Marcelo Regis aqui no Nacional, eu acho que fica só no conhecimento de quem está lá do outro lado. Porque ele, por onde passou, no Resende ele fez gols, no Uberlândia ele fez gols, ele é um jogador de área que sabe jogar. Agora, é sabido também que ele veio pro Nacional com uma lesão que ele não conseguiu recuperá-la totalmente. E, juntando-se a isso também, algumas particularidades que certamente somaram para que ele não fizesse um bom futebol aqui na equipe do Nacional. A prova está aí. 2 jogos, 2 gols em 3 jogos, porque o primeiro ele não participou. 2 gols em 3 jogos e se não bastasse isso, ainda tem uma parceria boa com o Ademir, que é um jogador que eles acharam, segundo eles contam por aí, lá no futebol amador, botou na prática e ele é um jogador, um atacante inteligentíssimo, o tal do Ademir. A gente viu aí nessa A2 aí o Ademir fazendo gols, a gente vê agora o Ademir na primeira do Mineiro fazendo gols, numa prova que ele é um jogador que tem um conhecimento profundo ali das proximidades e dentro da grande área. É muito bom jogador, Ademir, que é lá de próprio, se não me engano, se não é de Patrocínio, ele é daquela região. Jogou pelo CEP, né, que era a Sociedade Esportiva Patrocinense. Depois, quando o CAP voltou, né, esse Patrocinense que está agora, o Clube Atlético Patrocinense, e muito bem. Eu lembro do ano passado ele já era um dos destaques do time, e a primeira rodada do hexagonal final foi Nacional e CAP aqui, né, em Muriaé. E eu lembro que, acompanhando os treinos, o que o Gerson Evaristo, que na ocasião era o treinador do Nacional, ele sempre falava, olha, eles têm uma jogada, que é bola esticada para o Ademir arrastar. Ele vai arrastar, então a gente não pode deixar o Ademir dominar essa bola com espaço. E foi justamente assim que saiu o gol, né? O Ademir, foi um lançamento, o Ademir levou a bola, fez o cruzamento, fez a bola cruzada, rasteira para o Marcelo Kilder. Na época fez 1-0, o Nacional empatou com o João William, mas depois o Patrocinense fez 2-1. É um jogador que já chama atenção realmente. O Zacarias chamou bem nesse detalhe, porque ele já chama atenção desde o módulo 2, já era conhecido, né? Essa sua arma, ele é um jogador muito veloz e tá dando certo, né? Boa sorte para ele aí na continuidade. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando ainda de Campeonato Mineiro do módulo 1, vamos destacar aí o Tombense, né, que foi 3 jogos fora, trouxe apenas 1 ponto, e vamos, claro, né, falar sobre a classificação desse Campeonato Mineiro do módulo 1, próximos jogos, próxima rodada e próximos jogos do Tombense, e também vamos receber aqui os goleiros do Nacional, que já estão a caminho, daqui a pouco estarão aqui, e vamos ver se a gente consegue colocar o Túlio aqui, né, o Túlio, meu filho, né, o Túlio, goleiro tá chegando, vamos ver se o Túlio consegue fazer uma participação aqui com a gente. Até mais, a gente volta já já. Tá certo, estamos de volta com a presença ilustre, né, especial, o Tulinho tá aqui com a gente, novo contratado, tá? Vocês tomem cuidado aí, Martins Zacarias, é o nosso novo comentarista. Túlio Mazoto Machado Amora, nosso comentarista, tá aqui. Tulinho tá quase dormindo, a gente tá tentando fazer que ele fique acordado, tá meio difícil. Chegando alguns recados aqui também. Então tá, gente, a gente sempre agradece o carinho, o pessoal sempre mandou mensagem, né, quando a Carol, a gente acompanhou, né, igual o Martins falou, o Zacarias falou, a gente acompanhou
Eles acompanharam, né, que vocês aqui no programa também, toda a gestação, a gente falando, enquanto a gente está falando, ele já está deitando a cabecinha para dormir. Então, Tulinho está aqui, graças a Deus, muito quietinho, como o Zaca falou. Muito lindo. Ele que antes de quase nascer já conhecia o programa, né? Ele já é assíduo aqui, mas agora é a primeira vez, né, que ele está vindo realmente aqui, a presença dele aqui com a gente. A Carol trouxe, né, amanhã é meu aniversário, ela falou, não, eu vou levar porque o Túlio tem que aparecer, tem que ir na televisão. Então, a gente sempre fala do Túlio, hoje o Túlio está aqui com a gente. Vou devolver ele para a mãe dele, até porque ele vai daqui a pouco dormir, que ele já está cochilando no meu colo. Então, a gente vai continuar falando, tá, gente? Agradecendo novamente todo mundo que está mandando os recados aqui. A gente vai ler os recados, mas para fazer esse mecanismo, eu vou voltar a palavra para os nossos comentaristas. O Tulinho vai sair de cena e depois a gente continua tocando o nosso programa, inclusive com os recados. Vamos continuar falando de Campeonato Mineiro do Módulo 1, que o Túlio está muito interessado, né, Tulinho? Tá sabendo muito do Módulo 1. Zacarias Fernandes, Luiz Martins, o Tombense perdeu para o Cruzeiro, mas perdeu jogando bem, né? O Daniel Amorim fez 1-0, um belo gol por sinal, e depois o Cruzeiro, melhor força, né? O melhor investimento, os melhores times do futebol brasileiro, fez a vitória por 2-1. Mas, Martins, o Tombense estreou com vitória contra o Vila Nova, tinha 3 jogos fora, né? Porque pegou o Patrocinense, perdeu por 2-1, empatou com a Caldense 0-0 e agora perdeu para o Cruzeiro. Eram 3 jogos sabidamente muito difíceis, que o Tombense queria trazer alguns pontos, trouxe só um. Até onde esse apenas um ponto em 9 disputados pode fazer diferença lá na frente, Martins? Fazer faz. Fazer faz. O que eu falei no início da competição, são 9 para disputar uma vaga. Né? São 9 para disputar uma vaga e 3 vagas a gente pensa. Não estou afirmando que pode acontecer, de repente ter um desvio de alguém que poderá ficar aí de fora. De fora como? Porque 3 vagas a gente pensa, Cruzeiro, América e Atlético, América e Cruzeiro, do jeito que vocês quiserem. Mas os outros vai poder pegar a 4ª vaga lá. Por quê? Porque são 8, de 8 fica 4. Então, apesar da chance que o campeonato deu esse ano, o campeonato ele é difícil. A briga entre Tombense e Patrocinense eles vão ser mais intensas. E o que mais a gente vê é que o futebol jogado pelo Tombense contra o Cruzeiro foi espetacular. Aí pode estar chateado que não conseguiram, depois do segundo tempo, segurar, né? Correram muito atrás do adversário, deixaram que o Cruzeiro ficasse muito com essa bola. É difícil, O Silveira acabou de dizer agora, eu sempre falo isso. O time do Cruzeiro, além de ser altamente técnico, são jogadores, alguns diferenciados. O Arrascaeta é um ótimo jogador. O Thiago Neves faz uma diferença enorme, né? O Fred, que vai estar completando com esse pessoal de frente, um atacante novamente que vai fazer gols no Campeonato Mineiro, vai fazer gols no Campeonato Brasileiro, e vai mesmo, porque o time vai proporcionar isso ao Fred, vai dar essa assistência ao Fred. Eles enfrentaram um time que tem um plantel magnífico, um dos mais fortes do Brasil. Se dar engranadinho igual deu o ano passado, que chegou a bater lá em cima no Brasileiro, esse time tem muito mais a apresentar que o próprio ano. E o Tombense fez uma partida notável no primeiro tempo, venceu o primeiro tempo e também no segundo tempo, que ele não conseguiu sobressair tão bem, porque deixou que o adversário ficasse maior tempo com essa bola. Toda a bola do Tombense, no segundo tempo, ele não conseguiu segurar, ele não conseguiu trabalhar essa bola. Teve um pouco mais de pressa para poder pôr essa bola, para ver se corria, achava, principalmente com o Everton que entrou pelo lado esquerdo, mas não deu tanto efeito. Ele foi muito mais margem ao Cruzeiro de que trabalhasse melhor a bola e conseguisse os 3 gols. Zacarias, a gente falava da dificuldade realmente, né, da tabela do Tombense depois da estreia contra o Vila Nova. Apenas um ponto em 9, né? Não era, claro, que o Ramon, juntamente com seus comandados, queriam. Mas agora o Tombense inverte, né? Se nos 4 primeiros jogos ele fez 3 longe de tombos, né? Já considerando esse do Cruzeiro, que era mando de campo dele, mas que ele vendeu lá para Ipatinga, dos próximos 4 jogos, 3 são em tombos, né? Próximo sábado, 6 horas da tarde, contra o Uberlândia. Depois ele sai para pegar o Boa em Varginha. E depois faz na sequência 2 partidas no Almeidão, contra o Democrata e contra o América. O campeonato é tiro curto, né? Já são 11 rodadas, 4 já foram disputadas. E nessas 4 rodadas, 3 em casa, o Tombense vai falar pra gente o que ele vai querer no campeonato. Se é realmente brigar lá em cima, né? Brigar por uma dessas vagas nas quartas de finais, agora são 8, né? Ou se ele vai brigar lá embaixo, se a disputa dele vai ser um pouco menor. O que você espera do Tombense nessa partida contra o Uberlândia, especialmente, mas nessa sequência de 4 jogos, 3 em casa, Zaca? Olha, o que a gente normalmente espera e torce
e torce pelo Tombense, é que ele consiga fazer nesses 9 pontos que vai jogar em casa, que ele consiga fazer pelo menos 7. 2 vitórias e um tropeço, quem sabe, né? Um tropeço que certamente pode custar um certo valor para o Tombense em termos de pontuação, mas que, acima de tudo, possa dar ao Tombense o direito de ficar pelo menos no meio da tabela. Se ele ficar no meio da tabela, automaticamente ele está proporcionando a sua classificação entre os 8 e, decididamente, entre os 8 depois é uma nova etapa para que ele possa pensar e conduzir dentro da competição. Mas o certo é que o fato de não ter trazido um número maior de pontos lá fora, porque os adversários também têm o mesmo objetivo, o objetivo de vencer e pontuar, automaticamente traz para o Tombense a responsabilidade de jogar em casa e fazer pontos em casa que certamente ele não poderá perder, porque se caso ele venha a perder esses pontos, automaticamente ele vai ficar correndo um risco de ficar na parte de baixo da tabela e aí perder a sua classificação. Tá certo, então próxima rodada tá pro Tombense no próximo sábado, 6 horas da tarde, ou 6 horas da tarde, né, da noite nada, porque vai estar um sol provavelmente, 6 horas lá em Tombos contra a equipe do Uberlândia. A classificação do Campeonato Mineiro, que tem o Cruzeiro na liderança com 10 pontos, a mesma pontuação do América. Na sequência, o Uberlândia 6, Atlético 5, o RT 5, Patrocinense 5, Caldense 5 e o Tombense é o 8º colocado com 4 pontos. O Boa Esporte tem 4, o Democrata tem 3, o Vila Nova tem 3 e o Tupi tem 3 pontos. O Tupi, que apesar da vitória em casa, uma vitória importante contra a Caldense, continua na lanterna aí pelos critérios de desempate. Lembrando que daqui a pouco, 8h30 da noite, o Democrata recebe a URT lá em Valadares. Este é o Campeonato Mineiro do Módulo 1. Se Deus quiser, o Nacional estará lá no ano que vem. E falando em Nacional, né, agora já estamos com casa cheia, né, pedi pro Serginho a câmera aberta agora. Estamos aqui muito bem acompanhados, né, os 3, um paredão, né, realmente. Ao meu lado direito aqui, os 3 goleiros do Nacional, Renan Guzmán, Lucas Frites e Túlio, os 3 goleiros que vão defender o Nacional neste módulo 2. Deixa eu cumprimentá-los aqui, Renan. Começar por você que está mais próximo de mim aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao programa Esporte e Atividade. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Tá certo, Lucas. O Lucas já é mais conhecido nosso, é aqui daqui da cidade. 3ª temporada defendendo o Nacional. Lucas, obrigado por ter vindo aí. Seja bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos aí. E graças a Deus, né, mais um ano firme no Nacional. Tá certo. E o Túlio, né? O Túlio, eu já até entreguei, tá, Túlio? Que hoje é seu aniversário, tá? Então, queria desejar boas-vindas, tá? Aqui ao programa. E te desejar também parabéns, tudo de bom. Que Deus continue te abençoando aí por muitos e muitos anos. Sucesso aí na sua carreira. Obrigado. Primeiramente, queria glorificar e exaltar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos. E, se Deus quiser, como você falou aí, colocar o NAC na primeira divisão aí, que é o lugar onde ele merece. Tá certo, né? Então, hoje, aniversário do Túlio, dia 29, faz 23, 24, Túlio. 22. Ô, rapaz, já tô querendo jogar pra cima, 22. O Túlio, que tem uma história, ele vai contar, começando já o nosso bate-papo, ele tem uma história meio de carrasco com o Nacional, né? Salvo engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, você fez sua estreia contra o Nacional. Foi, exatamente. Estreia como profissional, pelo Betinense em 2014. Eu até contei isso pro Pereira, tá? Eu já entreguei. Porque o Nacional, em 2014, era dirigido pelo Márcio Pereira e ganhou todos os jogos em casa, com exceção de um. Contra o Betinense, foi um 0-0, que o Túlio estava estreando como profissional, tinha 17 anos na época, e fechou tudo, né? Todo mundo ficou impressionado. E aí, depois, você pegou pênalti ano passado do Marcelo Regis, enfim. Eu lembro que semana passada o Fábio, nosso companheiro lá da Rádio Muriaé, te perguntou, eu vou repetir a pergunta, o que você tem contra o Nacional, Túlio? Olha, o que eu fiz pro Fábio foi... A resposta que eu dei pro Fábio foi a mesma coisa. Eu acho que não é só o Nacional, acho que todas as outras equipes, né? A camisa que eu tava vestindo, eu procurava sempre dar o meu melhor, sempre dar o meu máximo. E graças a Deus, né, eu tô vestindo a camisa do Nacional, que é uma equipe aí muito forte no interior. E se Deus quiser, vamos em busca aí dessa primeira divisão aí, que é o mais importante, né? Então, só queria agradecer a Deus mesmo pela oportunidade. Em 2014 foi a minha primeira partida aqui. Foi uma pressão danada, que o Nacional era líder disparado. Tava em casa, até mesmo fora também, vinha de bons resultados. Então, graças a Deus deu tudo certo aí. E a partir daquele momento ali, as coisas importantes começou a acontecer na minha vida. Bacana demais. E eu lembro que depois, em 2015, o preparador de goleiros aqui foi o Jean, que era o preparador lá.
E aí eu comentei isso com ele, falei, rapaz, o garoto de 17 anos aí fechou tudo. E ele falou assim, velho, o Betinense naquela ocasião não estava conseguindo, né, os resultados, estava praticamente eliminado. Tinha chances matemáticas, mas era muito complicado. E ele falou ali, eu já estava percebendo o potencial que o Túlio estava... E como o Betinense já tinha mais ou menos entregue os pontos, né, então assim... E aí ele falou, eu fui dar oportunidade pro Túlio. Ele falou, mas ninguém esperava ele agarrar tanto, né? Foi um final de ano especial em 2014 e daí você rodou, né? Rodou bem. Rodei, graças a Deus, né? Eu lembro até hoje, a gente estava no Sesc lá concentrado, né? E o treinador, que é o Fred Pacheco, que hoje dirige a equipe Sub-20 do América, ele chegou em mim e falou assim, ó, se você tomar algum gol lá amanhã, você nunca mais joga comigo. Então foi uma pressão grande e graças a Deus deu tudo certo. Depois de lá, as portas começaram a abrir, Ipatinga, Social, próprio Betinense também, voltei, fizemos uma campanha muito boa, só que o acesso bateu na trave. Agora, se Deus quiser, tiver a oportunidade, juntamente com meus companheiros aqui, dar o meu melhor e se Deus quiser, conseguir esse tão sonhado acesso. Bacana. Continuando o papo aqui com o Lucas. Ô Lucas, como a gente disse, terceira temporada no Nacional. Você vem de histórico de acessos também recentes, né? Subiu com o CAP Patrocinense em 2016, subiu com o Ipatinga no ano passado, né? Da segunda para o módulo 2. Trazer essa boa sorte também aqui para o NAC esse ano, hein? Ah, se Deus quiser. Tá na hora já, né? Não, desculpa. É porque Tá na hora já, porque já foi 2 anos seguidos, né? Primeiro ano, 2016, a gente quase subiu, bateu na trave, igual o Túlio falou. Ano passado a gente tinha um grupo muito forte, bateu na trave de novo. Esse ano tem que ir de qualquer jeito, trazer essa sorte pra cá. E eu ia falar dessa responsabilidade. Você é um dos poucos aqui da cidade, né? Tem o Valdeir também, e você permanece, né, pela terceira temporada seguida, essa responsabilidade de ser da cidade e defendendo o Nacional, né? Agradeço pela oportunidade mais uma vez. Cara, e acredito muito no trabalho, né? Porque em 2016 fiz um trabalho muito bom. Ano passado também um trabalho muito bom. Esse ano, graças a Deus também, a gente está encaminhando mais uma vez. E torcer, né, cara? Pegar firme nos treinos, igual o Túlio falou, fechar os companheiros, todo mundo. E colocar o Nacional onde ele merece, que é na primeira. Bacana demais. E a gente falava de histórico de acessos, o Renan subiu com o Desportivo Brasil, né? Você era o titular do Desportivo Brasil em 2016, não é isso, Renan? Isso mesmo. Porque subiu, né, para a Série A3 no Campeonato Paulista. Então, a gente está falando aqui com 3 grandes goleiros e com histórico de acesso que vocês possam repetir aqui no Nacional. Esse é o desejo de todos nós, né, Renan? Sim, no Desportivo eu fui para lá em 2016, né? E joguei os 26 jogos do campeonato, né? Então foi um ano maravilhoso para mim, né? Para a equipe que subiu, né? A gente teve a felicidade de ser vice-campeão e subir de 32 times já no campeonato. A gente foi o segundo time vice-campeão e subimos para 3, né? Foi um ano muito bom para a gente, né? Para todo o grupo, né? E espero subir também com o Nacional aqui para a primeira divisão, né? Um clube de tradição do Campeonato Mineiro, né? Esperar fazer parte desse time, né? E poder ajudar, contribuir com o time para subir. Bacana demais. O pessoal tá lá no alojamento acompanhando, né? O Danilo já mandou uma mensagem aqui. Ele perguntou, fala com o Fritz aí que o tênis dele é fera. Pergunta quem deu ele. É do Danilo? É do Danilo, é dele. Emprestou lá? Comprei lá na loja dele aí. Devolve não, pô. Lá de São Paulo, pô. Você comprou mesmo? É. Ah, não. Então achei que você tinha pegado emprestado. Não, dizer que tá com a loja agora aí. Vamos ver tá se mesmo? É sério mesmo ou você tá zoando? Tá zoando. Tô zoando. Mas ele te emprestou pra vir aqui? Não, quem emprestou foi o Batistão. Diretor, tem que prestar. Ó, vai precisar de um tênis aí, tem que passar, né? Pra emprestar um tênis pro Lucas, tem que ser do Batistão pra lá, né? Nossa, 44. Do Batistão pra lá. Bacana demais. O pessoal tá lá sempre acompanhando. Você sabe que o Maceió e o Jajá, principalmente, eles ficam vigiando, né? O Michel esteve aqui semana passada, na segunda-feira, né? E na terça-feira eu fui no treino. O Maceió tinha tudo que o Michel falou errado, cara. Ele falou, Michel, você quebrou demais, cara. Ó, você falou hexagonal com 8 times e começou a falar com ele. Vocês tomam cuidado que o pessoal lá fica filmando, eu nunca vi uma concentração tão focada na televisão. A gente saiu lá agora só pra mandar mensagem aí. E eles ficam torcendo pra vocês falarem, você sabe disso, né? Eles torcem pra eles falar a palavra errada. Né? Lá no jogo fica todo mundo torcendo pra vocês só acertarem. Aqui fica todo mundo torcendo pra vocês errarem, pra eles terem resenha amanhã. Verdade. E é uma pergunta que a gente sempre faz também, né, pros jogadores que vêm aqui, pra conhecer, né, o torcedor que tá ligadinho no programa, conhecer um pouco do histórico de vocês, por onde passaram até chegar aqui. Começar aqui com o Renan. Ô, Renan, você
de Duque de Caxias, né? Mas tem um histórico muito grande no interior de São Paulo, é isso mesmo? Sim, eu sou carioca, né? Profissionalmente só joguei em São Paulo, no Pará também, mas os grandes clubes que eu joguei foi em São Paulo, né? Tive a passagem de 2013, quando eu me profissionalizei pela Matonense, né? Que eu passei pela Inter de Limeira também, União São João, que hoje não existe mais, mas é um grande clube de tradição, né? E depois eu tive uma pequena saída, fui jogar no Paragominas, né? De lá eu fui para o Desportivo Brasil. E aí depois agora do esportivo você estava até o ano passado, até vir para o Nacional? Sim, fiquei 2 anos lá. Tá certo. E como que foi você de Duque de Caxias começar a carreira profissional lá em São Paulo? Como que foi esse caminho até lá? Então, no Rio de Janeiro é complicado, futebol é difícil, a gente sabe, todos os atletas sabem, né? Situação dos clubes, isso tudo implica, né, com o futebol. Então, por ter empresário de São Paulo, então facilitou muito, né, o contato com os clubes de São Paulo, né, e eu fico feliz de ter jogado lá, porque lá é um estado que o futebol é visado, né, então muito mais visado que no Rio de Janeiro, então eu fico feliz de ter ido para lá. Bacana. E deixa eu só fazer antes de passar para o Lucas, você é amigo do Rodolfo e do Rafa, né? Eles estiveram aqui no programa, sim, eles fizeram parte da seletiva. Inclusive, quando você acertou, o Rafa me mandou, recebe bem o Renan aí, cara, um amigaço. Vocês são de Duque de Caxias, sim, né? Vocês já jogaram juntos lá também? Sim, na base do Duque de Caxias. Vocês jogaram juntos na base mesmo? Sim, sim. Bacana demais. É porque eu lembrei agora, né, que o Rafa mandou a mensagem assim que ele viu que a gente anunciou, né, que você tinha acertado. Sim, logo comentou comigo também. Cara, duas pessoas espetaculares ficaram aqui, infelizmente acabou não acontecendo, mas boa sorte e sucesso para eles, o Jorge também, que é o pai do Rodolfo, a gente de vez em quando a gente tá conversando ainda. E o Lucas já é daqui de Muriaé, a gente já falou, tem uma base, fez base no Fluminense, fez base no Vasco da Gama, né, Lucas? Conta pra gente um pouco da sua história. Na quinta-feira você defendeu um pênalti, né, no amistoso contra o Valadares, mas essa história de defender pênalti já vem de longe, né? Você deu um título pro Fluminense, um título de nível nacional, né? Eu agradeço a Deus, graças a Deus, né, cara? Eu joguei uma resposta, você deu título pro Fluminense, né? Rapaz, o Zacarias deve lembrar, né, Zaco? Comecei lá na época de escolinha do Zacarias, eu era pequenininho. Mas nem era goleiro, né, Zaco? Jogava um cadinho na linha. Quando começou comigo lá com 11 para 12 anos, ele jogava de lateral direito. Era ruim, aí foi pro gol. Porque deitava. Deitava. Ele jogava de lateral direito, mas ele sempre foi muito grandão, né? Uhum. Aí, ao passar lá do meu grupo de escolinha para a escolinha do Cruzeiro, o Pastel achou um tamanho adequado para um goleiro e acabou encaixando ele numa posição que ele acabou vindo fazer sucesso, porque dali ele deslanchou, ele foi para as bases do Fluminense, conseguiu conquistar um título em cima do Internacional de Porto Alegre, um título em nível nacional, e automaticamente isso aí foi o suficiente para o crescimento dele dentro do futebol profissional. Mas conta só pra gente, como goleiro, né, profissionalizou e tal, mas como lateral ele ia ter futuro, Zaco? Não, possivelmente não. Tá bom que virou goleiro, né, Lucas? Possivelmente como lateral não teria não. A não ser que permanecesse comigo lá, né? Aí é que não ia ter mesmo. Já era, né? Isso é um fato curioso. Mas eu gosto muito dele, né? Aquele menino criado lá na minha área, lá na minha rua, né? Praticamente na minha rua, e a família dele é família excelente, um bom menino, tenho um carinho enorme por ele. Bacana, Marquinhos. Isso é um fato curioso. O Thiago também, que foi pro Flamengo, foi um goleiro do Nacional na época, sub-20. O Thiago tinha uns 16 anos, já foi pro Flamengo. O Thiago começou no Nacional lateral direito, muito grandão, né? Porque o Thiago também é da sua altura para mais, né? Aí o Thiago foi seu lateral direito. Aí eu falei, vai não. Aí não chega, né? Aí não vai chegar, né? Aí conversando com o Toyota, eu falei, não, esse menino ele já joga vôlei lá no Colina e não põe no gol. E o Thiago já tinha uma queda para pegar no gol também, mas queria jogar no lateral direito, quer dizer, um bradalhão daquele lateral direito, e foi pro gol e deu certo, você também foi. Às vezes tinha até futuro, né? Na lateral, né? Não, mas é melhor no gol. Continuar no gol, melhor continuar no gol. E aí daí você saiu, né, daqui de Muriaé, foi pro Fluminense? Aí não, eu saí, como o Zaco disse, fui pro Cruzeiro. Do Cruzeiro fui pro Noroeste, interior de São Paulo, lá em Bauru. Aí fiquei 2 anos no Noroeste, fui pro Fluminense. Aí joguei vários campeonatos e tal, fui muito bem. Fui pro Vasco, do Vasco fui pro Mirassol. Aí do Mirassol já fui pro Rondonópolis, em Mato Grosso. Aí voltei pro Nacional em 2016. Em 2016 fui segundo semestre Patrocinense. Primeiro semestre 2017 Nacional de novo.
Ipatinga no final e agora Nacional de novo. Bacana, bacana demais. Perguntar ao Túlio também, né, um pouco como que foi, a gente já falou do começo lá no Betinense, mas queria saber da base também, né, por onde você passou. O João Fidelis, lá de BH, ele tá mandando mensagem aqui no WhatsApp, tá desejando um feliz aniversário pra você, tá, Túlio? E tá perguntando, e tá falando assim se vai ter comemoração na cobertura. Aí ele falou, ali é a mensagem, porque é uma zoeira de BH que ele vai rir. É o Paulo. Paulo Roberto. Ah, é o Paulo? É o Paulo Roberto. Ah, rapaz, o negócio de João Fidelis é uma carinha dele. Esse Paulo aí. E essa comemoração na cobertura? Não, esse Paulo aí é demais. Pode falar ou não pode? Pode. Ah, isso aí é resenha dele. Então que eu tava acreditando mesmo, o negócio de João Fidelis. Não, o Paulo é resenha demais. E, Túlio, conta pra gente um pouco como que foi a sua carreira até chegar, né? Assim como o Lucas também, eu comecei jogando na linha. Ninguém da minha família, tem assim, histórico de ser goleiro. Meu pai jogou até no Sub-20 do América também. Meu irmão chegou até a jogar no Casimiro de Abreu, o antigo Casimiro de Abreu no Rio. E ninguém. E foi disso também, começando de atacante, meia, volante, foi só andando para trás. E graças a Deus as coisas aconteceram ali atrás no gol mesmo. E com relação à minha carreira, eu comecei jogando nas categorias de base do Forrobol na época. Uma equipe lá que tinha o presidente até do Alterosa Esporte de BH, que era o Toledo. Uhum. Joguei 4 anos lá, tive uma leve passagem pelo Cruzeiro, não cheguei a jogar nenhum jogo oficial. Dispensado também por causa de altura, né, estatura, que fala que o goleiro tem que ser alta e tudo. Depois de lá fui para Desportivo Minas, fui vice-campeão mineiro. No outro ano eu fui para o MDH, equipe de Betim, vice-campeão mineiro de novo, e de lá que eu profissionalizei no Betinense e as coisas começaram a acontecer. Primeiro ano no Betinense, disputando a terceirinha, depois tive a oportunidade de ir para o Ipatinga, voltei no Betinense de novo para disputar outra terceira, joguei no Social, depois voltei para o Betinense, onde que a gente conquistamos o acesso, depois do Betinense permaneci, fizemos uma campanha muito boa ano passado, só que o acesso bateu na trave. E agora que, graças a Deus, no Nacional. Então as coisas da minha vida foi acontecendo assim, aos poucos. Porque para goleiro, hoje, ainda mais no Brasil, o pessoal fala muito em questão de estatura, né? Mas graças a Deus aí, eu consigo até hoje tirar isso de letra. E é só trabalhar mesmo, com foco, determinação, que eu acho que quando a gente quer uma coisa, tem sonho, a menção de fazer aquilo que tem no coração, acho que a gente consegue desempenhar tudo que a gente quer. Bacana, e foi um ponto importante, né? Você tem 1,83, né? O Renan também, também. 83, o Lucas é um pouco 1,87, Lucas, é isso mesmo. Uhum. Realmente tem hoje uma escola de goleiros, desde a base, como o Túlio citou, que tem que ser goleiro alto, né? Desconsidera agilidade, técnica, enfim. O Túlio já falou, né, que sofreu, né, na base, basicamente, né, na base que teve. Você já sofreu também, Renan? Sim, com certeza, muito, né? Passei por alguns clubes, né, que isso foi, infelizmente, né, a pessoa tem preconceito, né, com o goleiro baixo, mas não pensa que a gente pode, tem agilidade, a gente compensa essa falta de não que a gente seja baixo, né? Porque... 1,83, tá igual o nosso salário simbólico do Júlio César, né? Júlio César, 15 mil. 15 mil simbólico, pra vocês baixo 1,83. A gente compensa com velocidade, tudo, né? Força. Então, a impulsão também, que é o mais importante. Claro. E eu lembro que quando eu conversava muito com o Hugo, que hoje é o preparador de goleiros do Tupi, né? E ele destacava, ele falou assim, velho, eu gosto de trabalhar com goleiro ágil. Só altura, ele falou que hoje em dia o pessoal tá achando que é só altura, o goleiro é alto, é bom, não tem dessa, é agilidade para ele compensar. E ele falou, é o perfil de quem eu gosto de trabalhar, é goleiro ágil, então ele participou, né, da contratação de vocês três, o Felipe também assumindo esse trabalho, também fazendo um excelente trabalho, mas o Hugo, eu lembro que ele destacava isso, né, que da agilidade, da preferência dele trabalhar por goleiros ágeis, não, independente de serem altos ou não. Ele até falava, olha, se for um goleiro alto e ágil, tá bom, tá ótimo, mas se for um goleiro, entre um goleiro alto só e um goleiro baixo e com agilidade, eu prefiro muito mais. E foi a indicação, né, que ele fez. O Lucas já é bem mais conhecido daqui, né, já tem histórico, digamos, aqui em Muriaé também, mas a contratação, né, do Renan e também do Túlio foi muito avalizada pelo Hugo, né? Eu lembro na época a gente conversou muito sobre isso, dessa questão mesmo, que ele ressaltou
da altura, que não era o diferencial realmente, ainda bem, né? A gente tá com 3 grandes goleiros aqui, né? 3 grandes goleiros, não só em estatura, mas também realmente profissionalmente são goleiros, a gente está muito bem servido, e não falo de boca para fora não, quem vai aos treinamentos e quem acompanha, e conversando com o Felipe, a gente sabe que o pessoal está impressionado, a gente está realmente muito bem servido na posição. Eles estão falando 83? Isso. 86, né? 87. 83 também. O Leão era muito forte. O Leão não é mais alto que o Túlio. O Leão foi goleiro da seleção brasileira quase em 4 Copas do Mundo. Até o nosso treinador Pereira, Pereira também. 1,80. O Pereira com 1,80. 1,80. Foi um grande goleiro. Claro. E posso falar para você, não, dos grandalhões que tinha na época do Pereira ainda, era o Jair, que tinha quase 2 metros, e o Raul, que estava no Flamengo. Recentemente também o melhor goleiro do mundo há pouco tempo atrás, Jorge o Campos. Cacilhas. E o Jorge Campos? 1,80, Jorge É, Campos. Jorge Campos, o próprio Iguita. O Jorge Campos não chegava a Iguita. 1,80 não, né? Não, Não, 1,75. bem menor. 70 e pouco, Isso. O Birajara, goleiro do time do Silvério aí, ó, Birajara Moto, 1,73. O Zacarias sabe, foi a época dele no Rio de Janeiro. Foi goleiro do Bangu e foi goleiro. Não, e foi em seleção brasileira. Não foi seleção brasileira, disputou a Copa. Mas convocações de seleção brasileira que disputou alguns sul-americanos, o Birajara era do segundo ao terceiro goleiro. 1,73. Depois de encerrar a carreira, eu conheci o Birajara pessoalmente. Eu quase que era o tamanho dele. e pegava tudo. Por quê? É o que você está falando. É o goleiro que tinha a colocação. Nós falávamos isso. A agilidade vai no ponto certo. Né? Não adianta ser muito alto se não for no ponto certo, vai chegar atrasado. Demorar a chegar, né? Eu digo para vocês com sinceridade. Eu falei assim, olha, nós tivemos goleiros aqui excepcionais. Hoje temos um goleiro que o pessoal está admirado. Poxa, os goleiros, né? Mas não tem nada a ver. O que manda é o profissional, a confiança que o Túlio tem, ele tem e o Fritz tem. Colocação, rapidez e trabalho. O goleiro, ele trabalha incessantemente. Ele não pode cuidar da bola de jeito nenhum. Quase tem que pôr a bola perto da mesa de almoço, de jantar, e à noite, né, ela do lado. Se a patroa vai deixar o seu namorado deixar, eu não sei. Mas agora, ô Renan, você, pro Túlio e pro Fritz, hoje vocês têm uma vantagem sobre os demais que eu falei aqui, que não tinha tanto essa preparação de goleiro. Era os atacantes que batiam a bola nos goleiros depois dos treinos. Vocês hoje têm. Pode vocês terem mais facilidade de jogar com o pé quando for acionado. De sair com facilidade. Eu vi o Túlio no sábado, vi o Renan pouco, porque vi só aquele do outro sábado, e o Fritz eu conheço. Mas pode vocês terem mais agilidade, mais facilidade com os pés. O Jefferson do Botafogo não tem. É um perigo, né? Você, o Renan, são iguais. A gente, no primeiro jogo que eu fiz, né, que eu joguei aqui, foi um amistoso, então a bola nem chegou tanto no alto, chegou mais com os pés, né? Então, a gente treina muito, né, com o Felipe, né, o Túlio, o Fritz, a gente treina muito o trabalho com os pés, né, sempre pra gente estar com contato, né, de passe. Porque hoje se modernizou tanto nessa situação. Eu não vejo, o pessoal fala do futebol moderno, o futebol moderno tinha goleiro pequeno. Não mudou, os caras chutavam, o Ribeirinho estava uma bomba atômica e os caras lá defendiam. Quer dizer, o futebol tem o mesmo processo, é o gol. É o principal, é o gol. Então, nessa questão não. Então, o que eles não tinham, o goleiro propunha para o cara bater tiro de meta. Hoje não, vocês batem, ela vai lá no outro gol, bate. Paulo Vitor fez um gol, outro, né? Pegou com a mão, mas jogou. E se fosse aquela época, o máximo que ele ia jogar no meio do campo. Vocês têm super treinamento. E eu acho, assim, do Júlio César, por exemplo, no Flamengo, esse que chegou no Flamengo, para cá, os goleiros têm mais confiança de trabalhar agora com os pés. Alguns arriscam até drible, né? É verdade. Até o último clube também que eu joguei, o Betinense, eu jogava mais de líbero, né? O treinador gostava, que participava muito do jogo. Então, acho que, ainda mais gente que é baixo ainda, alguma coisa tem que sobressair. Então, eu acho que no treino, nos treinamentos aí, o Felipe cobra demais também, essa jogada com o pé. Sim. E eu acho que nós três aqui, independentemente de cada um tem uma agilidade, né? E nós três aqui, eu acho que tira de letra isso. Agora o Túlio grita muito, né? O Túlio, ainda mais o estádio tava vazio, né? Eu fui em todos até agora. Mas o Renan, assim, os três, né? O Renan também no primeiro jogo também chamou muita atenção, né? Que você chamava. É a dinâmica do goleiro, né? É orientar o time. E o Pereira cobra isso também. Todo tempo o Pereira orienta, né? Tem que gritar o tempo todo, senão... Gritar porque hoje a maioria dos jogos está sendo decidido por detalhe, né? Então a gente tem que sempre manter os companheiros ali ligados, alerta ali
nessas enfiadas de bola principalmente, e tem que falar mesmo. Ainda mais o pessoal fica falando, é chato, mas a gente tem que falar. E no mais, Túlio, parabéns para você, tá? Obrigado. Muitos anos de vida. Obrigado. Tomara que esse parabéns que estão dando hoje também venha com acesso. Se Deus Mas, quiser. que Deus te abençoe na sua trajetória. O Fritz, Amém, quando você faz aniversário, Fritz? 29 de maio. De maio, né? Porque o Renan fez aniversário também há 9 dias atrás, né? No dia 20, então é pertinho. Eles falam aí que os melhores fazem aniversário em janeiro. Eu vou deixar essa polêmica para depois. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta batendo mais papo aqui com os goleiros do Nacional e falando também, claro, do NAC, acompanhando os lances, tá? Das vitórias do Nacional na quinta-feira sobre o Valadares e no sábado sobre o Ponte Nova. Fique aí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Esporte Atividade, como eu disse, né, um programa hoje para lá de especial. Estamos recebendo os 3 goleiros do Nacional para essa temporada 2018. Vão defender o NAC no módulo 2 do Campeonato Mineiro. E eu quero voltar a convidar você para você continuar participando conosco. O telefone está na tela, 3729, ou vai agora sim. O telefone está na tela, 3729-7048 para você ligar e também pelo WhatsApp 98859-6261. Você manda o seu recado, né, a sua pergunta para os nossos comentaristas, para os nossos convidados. Fique à vontade, ajude-nos a construir, a fazer o programa Esporte Atividade e, além disso, concorre a prêmios ao final do nosso programa. Temos aí um par de ingressos do Cine Veredas, temos também um almoço Marmitex da Cozinha do Nery e ainda um carimbo do Rei dos Carimbos. Portanto, ligue 3729-7048 ou mensagens no telefone 329-8859-6261. São muitos recados chegando por aqui, então vamos lá. O Adriano, acho que é o Adriano, lá da Prainha, Martins, está te perguntando como vai ser o Vasco, na verdade está perguntando pra gente, como vai ser o Vasco sem o Nenê que acertou a sua ida pro São Paulo e está mandando abraço também pro Binha lá na banca. Uma grande perda, né? Apesar que esse desejo de sair do Vasco desde o ano passado que o Nenê tem, né? Quando tá assim, não tem jeito de sair. O Vasco, agora com o novo presidente, contratar um jogador que pode suprir a necessidade que deixou o Nenê, porque faz muita falta. Bola parada, jogador de uma qualidade de bola, sempre estava fazendo gols e o Vasco está precisando dar uma melhorada boa. Tá certo. O Sérgio Camilo, no bairro Santa Luzia, ele que é cruzeirense, né? Tá mandando abraço para você, Martins. Amigão, meu amigo, coração, Sérgio, um abraço para você. E o Cruzeirão custou, mas venceu, né? Tá certo. O professor Jário tá lá no bairro do Centro, tá mandando abraço para todo mundo da bancada. Tá sumindo, hein, professor? Pode aparecer de novo aqui pra gente papear mais um pouco. O João e o Cláudio tá lá no bairro União, mandando abraço para a bancada e também para os goleiros aqui do Nacional. A Aparecida do bairro Aeroporto tá mandando abraço para a bancada, tá desejando parabéns aqui pelo meu aniversário, perguntando onde vai ser o churrasco. Infelizmente, se o Túlio quiser fazer um e compartilhar aí, a gente compartilha essa data aí, Túlio, porque tá difícil. E tá mandando abraço para todo mundo aqui. O Ronaldo do bairro Joanópolis mandando abraço para a bancada, pedindo para mandar um alô e também para o Renan, flamenguista, tá assistindo ao nosso programa. Abraço para você, Ronaldo, para todo mundo do bairro Joanópolis. A Janilda no bairro Marambaia mandando abraço para a bancada, para Carol, para o Túlio e para o seu Josué, né? Abraço para vocês, seu Josué e a dona Janilda. Falar um pouco do Nacional, né, que a gente comentou, e sobre o Nacional, a gente está conversando aqui. Um abraço para vocês. A dona Janilda e o seu Josué, eles são pais, né, do Ronaldão, que foi um zagueiro, jogou no Flamengo, São Paulo e aqui no Nacional. Encerrou a carreira, inclusive, começou e encerrou aqui, né? Começou aqui na base e encerrou aqui no Nacional. O Ronaldão, jogador histórico aqui na cidade. A Ana Paula, do bairro Napoleão, tá mandando abraço para a bancada, para toda a família, estão todos assistindo lá. Um abraço para você, Ana Paula. O Ronaldo Cabral, do bairro São Cristóvão, tá mandando abraço para a bancada, para o Binha e para os goleiros, né, e principalmente para o Lucas Fritz. E ele me mandou aqui, o Fritz, no zap, ele tá falando, eu, Ronaldo Cabral e Ilma Cabral, quero mandar um abraço pro Lucas Fritz e falar para ele que estamos esperando ele para comer uma feijoada aqui em casa. Rapaz, leve... Não, vou ir, pode falar aí, pode mandar. Vai ter que ser na folga, fala isso não. Não, na folga. Domingão tá na folga, dá pra encarar essas feijoadas aí. Vamos, me chama, pô. Tô me convidando, né? Não, agradeço aí o convite também, muito obrigado aí. O Valderrama tá lá no Gaspar, tá mandando abraço pra bancada, pra mim, pro Túlio, né, pro Binha também. O Valderrama que tava lá no jogo, né, no último sábado, tá indo em todos os jogos, né, do Nacional, tá sempre presente no estádio Soares de Azevedo. O Chapocão, né, o Fernando tá lá mandando abraço pra bancada e pro Binha. O Mazinho do bairro Bico Doce tá mandando abraço pro tio,
Aí você me apertou, hein, Binha? Niguinho, é isso? Niquinho, do Posto Presidente. Daqui a pouco chega a confirmação, mas de qualquer forma, tá abraçado, tá mandado. Ele também não sabe, não. Então, enfim, eu acho que é Niquinho. Vai lá, Martins, é o último aí embaixo. Deixa eu tentar decifrar a letra. A letra do Binha é uma beleza. É bom que o Binha voltou, mas a letra dele é uma beleza. O Binha tá mandando um abraço aí pro Rafael Lagata, que fez aniversário no último dia 27, no sábado. Ontem quem fez aniversário, dia 28, foi o José Carlos Carvalho, tá lá no bairro Planalto. O Aloysio do bairro Padre Thiago tá mandando um abraço pra bancada e pra todo o time do Nacional. O Ayrton Silveira também mandando um abraço pra gente aqui da bancada, pro João do Macuco e pra todos os botafoguenses. O Alexandre do bairro Padre Thiago também mandando um abraço pra bancada e pra todos os flamenguistas. A Carmen Freitas, do São Joaquim, acabou acumulando, tá, gente, os recados, então, que no último bloco a gente acabou não lendo. A Carmen Freitas, do bairro São Joaquim, tá mandando um abraço pra filha da Mara, pro genro Jean, pro Binha, pra bancada, pra Carol, pro Túlio e também pros goleiros, né, o Túlio, o Renan e o Lucas Frites. O Cláudio, no bairro Qual União? Pergunta do bairro União, pergunta pra qual time que vocês torcem, não sei se vocês querem revelar, time de infância de vocês podem ficar à vontade, se quiserem, se não quiserem. Eu sou Nacional. Nacional, boa. Nacional de mulher. Tá certo. De coração. Tá, fiz a pergunta, tá, Cláudio? Não me acusa de omissão. O Walter, né, ele é meu tio, tá mandando abraço pra bancada, me parabenizando pelo aniversário. Também o meu pai, né, o meu pai tá lá assistindo o programa, tá parabenizando, a gente te agradece. Muito obrigado aí pelas mensagens que estão chegando aqui também, parabenizando pelo aniversário. O pessoal já tá mandando lá também, o Michel mandou mais uma aqui, o Jajá já mandou. Deixa os caras descansar, manda eles descansar. Aí fala pro Lucas aí, Luiz, tá pegando seu pé. Fala pro Lucas trazer a maquininha pra cortar o cabelo nosso aqui, que tá osso o cabelo dos meninos. Eu sei que corta o cabelo da turma lá. Teve uma época que eu tava cortando, o Michel sempre cortou cabelo comigo. Vou levar, Michel. Mas você leva jeito mesmo? Nada. Você nem engana. Só engana. O Valderrama que tava cortando da galera, né, Marcelo? Uhum. Show. O Jajá mandou foto aqui, ó, tá lá assistindo, o pessoal tá acompanhando lá na... Torcendo pra gente quebrar. Tá, pô, com certeza, já estamos totando. Já tem que mandar a foto, senão aí quebra até o telefone. Tem duas opções. Ou é Niguinho ou é Niguinho. Um dos dois, mas sinta-se abraçado, tá lá no Posto Presidente, tá? Desculpa aí, mas é porque nem o Binha lembra a anotação que ele fez. Outros recados chegando por aqui também. O Isaías Silva, né? O Isaías está também nos jogos, sempre acompanhando o Nacional. Tá mandando abraços aqui pra bancada, desejando um feliz aniversário. Obrigado, tá, Isaías? Isaías que tá sempre perguntando se vai ter a pelada sexta, tá, Zaca? Mas tá difícil, né? Eu aviso ele no zap. Tá certo. O Célio lá do Gaspar tá mandando abraço também pro Luiz Martins, pro Zacarias. Não, obrigado. Tá mandando parabéns aqui pra mim, mandando também parabéns pro Pastel, que é casado com a sobrinha dele, com a Flávia, né? Eles que tiveram também o nenenzinho há pouco tempo, né? Parabéns aí pra toda a família. O Geraldo do Planalto tá desejando boa noite a gente, pra todos. E tá perguntando pra você, Martins, o que você tá achando do Nacional, se tá bom ou precisa de mais reforços? Rapaz, o Geraldo, nós tivemos lá sábado no Nacional, o Geraldo também está no Soares de Azevedo. É o Geraldo que manda recado pra vocês lá e tal. Foi um prazerzão, Geraldo. Ô Geraldo, está faltando 22 dias para a estreia. Tem muita coisa ainda para fazer. E nesses 22 dias aí tem que espirrar bastante para as coisas ficarem bem conduzidas. A coisa está indo bem. A verdade tem que ser dita. O processo do trabalho que o Pereira escolheu está sendo bem feito. É de olhar todos os jogadores nesses jogos amistosos, ou seja, jogos treinos, para poder observar os jogadores, né? E começa, sábado agora já permaneceu um pouco mais com um time, fez as mudanças na alternativa certa, né? Tirou aqui, depois do outro. Então a coisa está indo mais ou menos dentro daquilo que a gente espera. E vai ter mais um agora quinta-feira, a coisa vai aproximar. Eu estou muito esperançoso, eu sou o cara que não perco esperança do Nacional, não. O Fitch está aqui, ele sabe. Nós estamos nessa aí de 38 anos esperando. Que Deus ilumine essa rapaziada aí, que seja a vez deles e da torcida de Muriaé. Eu acho que o trabalho vai estar sendo bem feito, tem um grande comandante. Eu espero que as coisas sejam bem conduzidas, tenha paz, união entre eles, uma harmonia muito grande, para que tudo se conduza bem. Tá certo, Zacarias. Ô Silvério, eu quero pedir você um momento que está sendo de abraços, para mandar um abraço lá no bairro Santa Terezinha, na rua Abelar Goulart, para os familiares do Iago, né? O pai do Iago, a mãe do Iago, o Iago,
que infelizmente nesse final de semana perderam de forma trágica a irmã do Iago, a Ingrid. E eu tenho certeza que, eu até me emociono, eu tenho certeza que a família está passando por um momento muito delicado, porque a Ingrid nos deixou para ir morar no colo de Deus. E eu quero pedir o conforto de Jesus para os familiares do Iago que estão passando por esse momento muito difícil. E eu, em nome de todos nós aqui, quero abraçar a família do Iago por esse momento tão doloroso, né? Ele que é jogador de futebol, que já vestiu a camisa do meu Independente, honrou muitas vezes a camisa do meu Independente, eu não poderia nunca deixar de registrar nossos sentimentos aos familiares do Iago. Tá certo, muito boa lembrança, fica também, né, nas palavras do Zacarias Fernandes também, né, a gente tive a oportunidade de conhecer o Iago, né, até no programa uma vez que ele foi participar, então fica nossas condolências, né, nossos sentimentos à família aí. A morte a gente nunca espera a morte, ainda mais do jeito que foi, né, no momento de diversão, né, enfim, mas que o Espírito Santo possa consolar o coração aí dos familiares e, enfim, ainda está em bom lugar. Voltando a falar aqui, deixar à vontade o Zacarias e o Martins também para participar com perguntas para os nossos goleiros, né, para o Túlio, para o Renan e para o Lucas. Zacarias? Eu quero perguntar para o Túlio. Ô Túlio, você que andou muito nesses módulos aí de Campeonato Mineiro, né? E certamente vai adquirindo em cada passagem, em cada ano, uma experiência nova. O que o Nacional terá que fazer com sabedoria para conseguir o acesso à elite do futebol mineiro? Olha, eu acho que o principal fator de tudo é ganhar os jogos em casa. Ainda mais nessa forma de regulamento nova. Eu acho que você ganhando em casa e buscando aquele empatezinho ali fora, eu acho que é um essencial hoje para conseguir esse acesso. E da fórmula anterior, falando da fórmula anterior no campeonato passado, eu acho que a equipe, não só a equipe que tem um melhor elenco, que tem um melhor investimento, mas quando se junta e quando todos estão pensando no mesmo propósito ali, de cada um dar o seu melhor, eu acho que isso é fato também determinante para conseguir o acesso. São jogos muito difíceis, jogos muito equilibrados, a força da torcida também, até mesmo os campos também que a gente enfrenta, é muito difícil, mas o Nacional é um time que há 2 anos aí vem batendo na trave, é muito difícil jogar aqui, muito difícil, até mesmo que já quero pedir apoio da torcida, que a torcida compareça, que não perca as esperanças, porque o apoio do torcedor é determinante ainda e eu acho que o Nacional tem tudo, porque é um campeonato muito difícil, muito parelho, então você jogando em casa com o apoio da torcida, eu acho que é um dos fatores também muito importantes para você conseguir o acesso. Bacana. E o Nacional já fez, né, até agora 4 amistosos, né, jogos, treinos. O importante, a gente estava falando isso hoje na rádio, não importa a nomenclatura, né, jogo, treino, amistoso. E nesse estágio, né, de realmente começo de trabalho, não importa nem resultado, né. O mais importante é acompanhar a evolução do time, o rendimento do time nos 4 amistosos, né. O Nacional estreou por 6-0 sobre o Viçosa, que é uma equipe de jogadores mais amadores, tinha um ou outro só profissional. Depois empatou com o Tombense em 2-2. Depois ele venceu o Valadares por 3-1, jogo que aconteceu aqui na quinta-feira, com direito a pênalti defendido aí pelo Lucas Frites, e venceu o Ponte Nova por 3-0. Queria saber de vocês, ou que vocês escolhem, perguntar ao Renan aqui, os outros também, desses 4 jogos, Renan, e você jogou o primeiro, né, e participou também, claro, né, dos outros, entrou nesse último também, qual que você viu o time mais bem postado, para você, né, independente de placar, né, qual que você gostou mais do time e se essa evolução do Nacional está dentro do que o grupo está esperando, como vocês estão avaliando isso também internamente dentro do elenco? A gente fomos muito bem nos amistosos que a gente fez, né, sem dúvida nenhuma. O grupo vem numa crescente, né, primeiro jogo ganhamos de 6-0, mas é aquilo, o resultado nem sempre fala pelo jogo. Não deixa, ganhamos muito bem, né, isso é o mais importante. E eu acho que um dos melhores amistosos que a gente fez foi contra o Tombense, né? Que a gente empatou, né?
fomos muito bem, o grupo vem numa crescente, né? Isso é muito importante. E esse jogo contra o Tombense, até pela qualidade do adversário, né? E a gente sempre tá ressaltando o Ponte Nova, que veio com muitos jogadores profissionais, né? O André jogou aqui em 2015, o André Carreiro, camisa 7, jogou com a 11 aqui, né? Ele estava com a 11 ou com a 7? No Nacional ele jogava muito com a 7. Ele foi 11, né? Foi 11. Ele perturba, você conhece, já jogou. Ele perturba Brasil. demais, ele é muito bom jogador. Aqui em 2015 ele foi bem, apesar do time não ter passado. Era ele e o Sabino no ataque. Exatamente. Ele fez 3 gols contra a Mestre da Flotone aqui no estádio. Acho que, se eu não me engano, é o único que fez 3 gols em jogo oficial aqui no Nacional. Depois eu vou tentar levantar isso. Mas enfim, tinha o Hugo na zaga, que também já jogou aqui no Nacional. Na lateral direito o Juninho, né, que jogou no Uberaba, já tem rodagem. O Loscheider, que jogou no Ponte Nova. É um time de jogadores profissionais, só que não estão jogando juntos, né? Então, a gente fala do adversário, mas o Tombense era a equipe que estava jogando junto. E apesar de ser um time do Tombense que não foi o time titular, né, no dia anterior, mas tinha o Anderson na zaga, você tinha um time muito qualificado, né? O Natan, o Luiz Fernando, todos foram ser titulares, todos titulares. Eu falei que o time do Tombense, aquele time que vocês enfrentaram, né, foi na quinta-feira, né, na quinta-feira retrasada, lá em Tombos, e foi o 2-2, aquele time do Tombense no módulo 2 era favoritíssimo para subir. Né? Então, para dar o tom realmente, porque eu vi muita gente, empatou com reserva do Tombense, mas o time do Tombense, pelo investimento que tem, permite ter, né, como eu falei, Anderson, ex-Fluminense, Natan, ex-Santos, Luiz Fernando, ex-Cruzeiro, então são jogadores muito qualificados. E aproveitando que a gente pegou esse gancho de falar de amistosos, no último sábado o Nacional recebeu o Ponte Nova, né, no Soares de Azevedo, venceu por 3-0, a gente vai então acompanhar os 3 gols, né, os gols, o primeiro gol marcado pelo Michel Paulista, o segundo gol do Jajá e o terceiro gol do Michael, e depois as entrevistas também de pós-jogo. Vamos acompanhar. Estamos com o Maicon, lateral esquerdo do Nacional. Ô Maicon, você que chegou agora por último, né, já conseguiu fazer a sua estreia hoje no amistoso e marcando o gol, mas o mais importante, né, é ajudar o grupo, uma vitória por 3-0 nessa pré-temporada do Nacional. É isso aí, eu cheguei ontem, estava no Campo Patrocinense. Esse amistoso foi bom para a gente ver o time, ver os erros e consertar os erros, mas o mais importante é que a gente viu um grupo forte, tocamos os jogadores e continuamos marcando pressão, continuamos com um nível lá em cima. Agora é continuar trabalhando forte essa semana aí, para evitar de contusão, evitar de briga, para chegar bem no campeonato. E pelo que o seu primeiro contato com o grupo, é lógico que você está chegando agora, a impressão que você teve do elenco que o Nacional montou para esse módulo 2, Maicon? Olha, eu gostei muito do elenco, eu tenho certeza que vamos chegar para disputar a vaga lá na primeira divisão. Elenco muito forte, todas as posições tem jogador experiente, jogador rodado. E eu creio que, em nome de Jesus, nós vamos chegar lá e vamos brigar por esse acesso aí. Estamos com o Jajá, mais um gol seu, né? O segundo gol do Nacional. O Nacional venceu por 3-0. E você que está desde o início, né, da pré-temporada, análise que você faz da evolução do Nacional desde a apresentação até quase, né, nesse final de mês de janeiro. A análise que eu faço é que o time vem numa batida forte, principalmente eu joguei todos os jogos aí praticamente 90 minutos. Então o grupo está se encontrando, estamos se conhecendo dia após dia e eu acho que assim a gente vai melhorando, vai se conhecendo, um companheiro conhecendo o outro, eu vou conhecendo o Michel, como ele gosta de receber, o Baiano, o Danilo, então no dia a dia a gente vai interagindo e vai se conhecendo como hoje. A bola chegou no ataque, o ataque fez gol, eu pude fazer um gol também, então é assim, dia a dia a gente vai se conhecendo e até o dia da estreia a gente vai estar bem melhor para executar dentro de campo. Bacana, e falando sobre o seu gol específico, né? Você cortou ali pro meio, bateu de perna esquerda no cantinho, um bonito gol.
É verdade, eu já tinha feito um assim contra a Tombense, né, no amistoso, e hoje fui feliz de novo, acertei o chute, que eu bato ela virando o pé, né, na bola, e eu gosto de bater chapado em cima, e também eu tenho uma saída dessas que é muito bom, que eu chapo também virando o pé embaixo, então fui muito feliz na batida e é isso aí, estamos trabalhando e esperamos que no dia da estreia a gente possa fazer um assim também. Tá certo, acompanhamos então, né, os 3 gols da vitória do Nacional sobre o Ponte Nova por 3-0 e depois as entrevistas com o Maicon, né, lateral esquerdo, que estava lá no Patrocinense e chegou ao Nacional, né, fez toda a pré-temporada no Patrocinense, então tá em forma, já foi pro jogo, fez o gol, e também com o Jajá, né, que deixou mais uma vez a sua marca nesses amistosos do Nacional, os 4, né, foram 14 gols marcados, apenas 3 sofridos, e o Jajá fez 3, Michel Paulista fez 3, o pessoal tá conseguindo aí balançar as redes. Alguns outros recados chegando por aqui, os últimos recados, a gente já vai encaminhando ao final do nosso programa. A Maria Aparecida e José Carlos do bairro São Cristóvão estão mandando um abraço para o Zacarias, para a bancada e também para os goleiros aqui do Nacional, desejando boas-vindas a vocês. Muito obrigado, Maria. O Valderrama, lá no Gaspar, tá junto com a Laura, né? Tá mandando um abraço para a bancada, para o Túlio, para o Renan e para o Lucas Frites. E o Wanderson, lá no João 23, o Vandinho, ele fez uma pergunta fácil aqui para vocês, tá? Pergunta para os goleiros qual vai ser o titular. É só isso que ele está perguntando. E qual a diferença entre vocês. E perguntando, daqui a pouco vou repassar a pergunta para os goleiros. Perguntando para você, Martins, se você sabe se o Dourado vai para o Flamengo, se existe essa possibilidade. Não, eu não estou achando que não há, né? O Fluminense deu uma guinada semana passada em relação a que ele poderia ir para qualquer clube. Ele liberaria, mas não para o Flamengo. O Flamengo não fala em Dourado, pelo menos não está falando em Dourado, a não ser que de repente seja o caso de surpresa. Você vê o dirigente falar algo depois daquilo aparecer lá do outro lado, eu não estou acreditando muito não. Tá certo, e aí repassando a pergunta, difícil falar quem vai ser titular, porque é a missão do Pereira e do Felipe, né? O Felipe preparador de goleiros e o Pereira treinador, mas o que a gente dá para falar é dessa disputa de posição que é sadia, né? Uma disputa que tem por todas as posições e que bom, né? Que a gente tenha profissionais qualificados em cada posição, mas é uma disputa que vocês já estão acostumados, nem todo clube tem. E como que é lidar com isso, essa convivência entre vocês? Porque goleiro, né, é uma missão meio ingrata, vocês ficam isolados de todo mundo, faz aquecimento separado, diferente. É uma posição que é meio alheia a todo o restante, né, Renan? Sim, acho não, tenho certeza, né? Qualquer um dos 3 que entrarem, né, vão dar conta do recado, isso aí é sem dúvidas, né? Todos nós somos trabalhadores, né, estamos aqui buscando o pão de cada dia, estamos brigando uma briga sadia, né? Mas é isso aí, como você falou, eu tenho que deixar pro Pereira, pro Felipe, toda a comissão que tá analisando a gente. É bom ter essa dúvida, né? Estranho seria se não tivesse. Então é muito bom, nenhum dos 3 se acomoda e é uma briga sadia. É isso mesmo, né, Lucas? Não tem como falar por quem vai ser titular, porque a gente vai ver quando o campeonato começar, mas também é bom que tenha sombra, né, para estar sempre, né, se for o Renan começar, saber que tem o Lucas e o Túlio treinando bem, para se qualquer, né, se vacilar já tem alguém para corresponder, né? Como o Renan disse, independente de quem jogar, se for o próprio Renan, se for eu, se for o Túlio, o Nacional vai estar bem representado. A gente vai deixar pro Felipe, pro Pereira, né, resolver quem joga, quem não. Mas, como o Renan falou, uma briga sadia, a gente está treinando, está batalhando forte para poder aproveitar, né, as oportunidades, igual a gente tem aproveitado bastante, e não deixar a peteca cair, né, cara? Igual o Renan falou, se um estiver jogando, os outros 2 não podem desanimar. Qualquer hora bate na porta ali, se não estiver preparada, aí é difícil. E, Túlio, a gente acompanha, né, até os treinamentos que eu estou tendo a oportunidade de acompanhar mais de perto esse ano, o próprio incentivo até entre vocês no treinamento, né? Boa Renan, boa Lucas, sempre um incentivando o outro, né? É meio que esse espírito mesmo. Tem essa competição natural, né? Que tem que ter realmente da posição, apenas um pode jogar, né? É uma posição de goleiro que não dá nem para improvisar ninguém, né? Só um realmente pode jogar, mas enfim, essa convivência ela tem que ser sadia para a briga também ser sadia dentro de campo. Com certeza, e o que eles falaram foram muito bem colocados nas palavras dele. Que isso é um fato determinante, você não poder relaxar, né? Você tá ali, você tem 3 ótimos goleiros que cada um ali tá buscando o seu melhor cada dia. Então, até mesmo no incentivo que você falou aí, é um cobrando do outro, é um ajudando o outro, independentemente de quem vai jogar, é um torcendo pelo outro. Porque eu acho que a união que faz a força, né?
Então, nós três se unir mesmo, juntamente com os demais companheiros, e seguir junto e firme aí, porque eu tenho certeza que Deus vai dar grande vitória pra gente aí ao longo desse campeonato. Sim. Legal demais, Zaca. E eu tenho um detalhe importante, né, nessa conversa desses meninos aí. O Lucas, ele tem um exemplo disso. Pergunta a ele como ele foi titular do Fluminense na decisão contra o Internacional de Porto Alegre. Um do Fluminense foi convocado para a seleção brasileira, né? Pode dizer se eu estou mentindo ou não. O outro lesionou e ele acabou com o terceiro goleiro chegando para ser o titular e ganhar a Copa, herói, né? E ganhar a Copa do Brasil. Então isso aí é muito relativo. Agora, seria antiético se um deles respondesse que seria eu ou que seria o outro. Né? Isso aí é muito relativo. Eu acho que todos os três têm boa capacidade para ser o titular nacional, mas eu acho que futebol não se resolve com um ou dois ou três, resolve-se com um grupo. Nem 11 não resolve. Tem que ter 11 e tem que ter também um restante de um grupo competente que na hora que precisar fazer as trocas ou que esse ou aquele por uma razão ou por outra não puder atuar, quem tiver de fora possa ter a capacidade de entrar e ser tão igual ou melhor. Bacana demais. O Flávio, né, ele que está sempre também acompanhando os jogos do Nacional, ele está desejando boa noite para todos aqui e ele está deixando o recado dele, né? Michel Paulista, a opinião dele, vai acabar com a zica do ataque do Nacional, isso porque em 2016 e 2017 a posição que mais deixou a desejar foi justamente o ataque. Eu acho que esse trio com Danilo, Jajá e Michel Paulista vai dar muita alegria para toda a torcida nacionalina. 2016 o Danilo estava, mas faltou um companheiro, né, Martins? O Danilo fez 9 gols na competição, faltou aquele cara para ser o companheiro do Danilo. Em 2017 a gente citou aqui no primeiro bloco sobre a situação do Regis, né? Marcelo Regis, que veio para ser o nosso artilheiro e acabou se lesionando bastante. E o Túlio não deixou ele fazer um gol também aqui, atrapalhou a média dele. Brincadeira, tá tudo. Enfim, mas é uma posição realmente que tinha, né? A gente ficou um pouco pendente em anos anteriores. Tá aí dado o recado do Flávio. E boa sorte, né, para os nossos atacantes. Ele citou 3 aqui nominalmente, mas todos, né? A gente falou de disputa de posição aqui no gol, disputa de posição também no ataque, tá muito boa. Muita gente de qualidade, que bom. Quem ganha com isso é o Nacional. E ele falou de posição que não estava dando muito certo em anos anteriores, a gente não pode falar isso no gol, né? O Lucas acompanhou de perto 2 temporadas muito boas, excelentes do Paulo Vitor, né? O 16, então, impressionante. 17 também, mas 16 ainda mais do Paulo Vitor. E a responsabilidade que vocês têm, os 3, mas um específico, quem foi escolhido para ser o titular, de substituir, né, de representar também o Paulo Vitor, que é um goleiro que é ídolo aqui da torcida, né? É uma responsabilidade a mais, né, Túlio? Responsabilidade de substituir o Paulo, e além de você ter um treinador que é ex-goleiro de seleção, e um treinador de goleiro que é o Felipe, que é um excepcional treinador de goleiro. Então, nós 3 aqui estamos trabalhando firme para, se Deus quiser, a gente desempenhar o nosso melhor, e só quem tem a ganhar com isso é a torcida do Nacional. E se Deus quiser, garanto que qualquer um que tiver vestindo a camisa número 1 do Nacional lá vai dar o seu melhor e vai desempenhar o seu melhor ali para que a gente possa conquistar aí os objetivos e principalmente, né, evitar o gol dos atacantes das equipes adversárias. Representar bem, né? Falando de goleiro, né, que ele sempre teve bem representado, 2014 foi o Gleison. O Gleison que acertou com o Tupinambás, tá, gente? Até uma notícia pegando o gancho. Vai ser goleiro. falar do pacote. Tá. Vai ser goleiro do Baeta, o Gleison. Agora, ele estava aqui em 2014, 2015 foi o Glaicon. O time não foi tão bem, né? Então o Glaicon também não teve tão bem, mas assim como todo o time. 2016 o Paulo Vitor e 2017 também o Paulo Vitor. Então a gente está sempre bem representado de goleiros, que vocês consigam, né, manter essa nossa tradição. Acho que o Martins pode, não deixa mentir sozinho, talvez goleiro de todas as posições, que a gente nunca preocupou muito, goleiro e volante, né? Primeiro volante aqui sempre encaixa, né? Marcão, Cacheta, Lucas Huck. Responsabilidade aí pro Emerson, pro Léo, essa galera aí pra manter aí em cima também. Uma série de volantes que veio pro Nacional, né? Inclusive o último agora, o Hulk tá no Vila, né? O Hulk tá no Boa Esporte. Boa Esporte. Titular lá, inclusive. Então, passou, e agora temos votos também, novamente. O negócio tá bom. O negócio tá bom pro nosso lado. Eu acho que a coisa vai ir. Mas o cara que fez a resposta certa seria os 3 no gol.
Aí não passa nada, quero ver. Não precisa Vamos mais consultar nada. lá a FIFA se pode, né? Que é a competição oficial. Porque é uma coisa que a gente falou, né? Outras posições podem improvisar. Você tem 2 atacantes, né? Que sejam de área, que estão comendo a bola, você dá um jeito de encaixar os dois, né? Você joga um mais pro lado, um esquema com um eles, busca, você arruma um esquema. Mas pro gol não tem jeito, né? Não tem É um jeito, só, não tem nem como falar nada. Mas se precisar de alguém na linha pra completar, alguém de vocês tem mais... Leva jeito na linha? Não. Melhor ficar no gol mesmo. Não. No rachão, eu acompanho o rachão de vocês não largam o osso nem no rachão. Tava com 2, vocês tudo no gol, né? Foi. Professor, Professor, Mas lá, será que tem alguém lá, se acontecer algum, tomara que não aconteça um imprevisto de precisar de um goleiro durante o jogo, quem tem lá que PH? Tem alguém? Não? tem o Paulo. Paulo pega? Paulo, Eu ouvi falar também que É o Paulo mesmo? Muito bom goleiro. O Maicon. É? O Maicon. Tamanho tem, né? Tamanho tem. Acho que... O rachão no passado o Bicudo agarrava. Nossa, o Bicudo Bicudo. Você lembra, né? O lembro. Bicudo era um dos goleiros. E o pior é que o Bicudo saía em todas, né, Renato? Aí. Saía dividindo aqui, eu falei, vamos matar esse cara. Trabalhando que esse cara é grandão. E se precisar, tem o Roninho, tá? Pro rachão, Roninho no Roninho, gol. é o Roninho também, Melhor não sei se é goleiro do que tem. Roninho Roninho. foi base do Atlético. Rony pega muito. Ele fala, ele tem vários prêmios aí de Dizendo que melhor o goleiro. 109, que era treinador da época, e eu lembro bem sobre isso. Não. A gente tá falando negócio de altura, mas o Roninho exagerou no ser um goleiro, né? Aí, exagerado. Ele abusou, né? uma coisa é ser 1,83, né? Mas Outra você sabe o coisa... que ele falou? Ele falou mesmo que o 109, que foi um cara que foi treinador do Atlético, dos bons, olhou pra ele e falou, não, você tá enganado, você não vem aqui fazer negócio de gol, não. Olha atrás, 2,44. 2,44 pra você pôr a mão lá em cima, amigo, nem descarga. Tá Difícil. certo. A gente vai chegando ao final do programa. Uma última pergunta, só para informar. Primeiro, lá em Valadares já tem bola rolando para a Democrata e o RT. E o RT abre o placar 1-0, gol do Vitor Salinas. Então, por enquanto, o jogo ainda no primeiro tempo. 22 da primeira etapa, 0 para o Democrata, 1 para a URT. Jogo ainda em andamento por lá. Última pergunta para vocês, né? Sempre a gente tem referências, né? Jogadores que vocês se espelham, enfim, na posição de goleiro. Quando você quis ser goleiro, Renan, quem que você se espelhou e quem que você continua se espelhando hoje? Sem dúvida o Cacilhas. É o goleiro que eu me espelho até hoje, o Ochoa também. É o goleiro que é da característica da gente, né? A gente não pode se espelhar de repente em um goleiro característica diferente. A gente procura tá mais ou menos igual, né? Na característica, altura, né? Velocidade e tal. Então fica no Cacilhas, né? Tá certo. Lucas? Cara, eu já penso muito em goleiro brasileiro, porque hoje em dia tá difícil. Você vê o Ederson aí, né? Eu gosto muito dele, acho ele um excelente goleiro. Gosto muito do Júlio César, que acertou agora no Flamengo. Se Deus quiser, vai trazer muita alegria pro Flamengo. Você não quis falar o time, mas entregou agora, hein? Não, porque tá vendo. Entregou uma boa ele. Eu gosto muito do Cássio também, acho o Cássio muito bom goleiro, entendeu? É isso aí, eu gosto de goleiro brasileiro, cara. Acho que tô gostando muito do Ederson, do trabalho do Ederson, entendeu? A posição de bola dele é brincadeira, Nossa, né? ele É é louco. sinistro. Você sabe que com certeza vocês sabem, né? Tô falando como se contasse a novidade. Uma dos primordiais pro Mourinho pedir a contratação do Ederson era a reposição, né? O Mourinho, o Guardiola. Guardiola. Então, porque ele justificou, eu lembro da entrevista dele, que os times estão marcando cada vez mais à frente, né? Principalmente na Europa, eles sobem muito a linha e marcam Ele joga muito abafa, com os né, pés. no adversário. E aí ele falava, eu pedi o Ederson porque a gente vai quebrar a linha dos adversários já no goleiro. Ele E joga ele muito bem ele com tá os pés. fazendo isso, né? Ele consegue ter uma reposição de bola impressionante. E Túlio, suas referências hoje? Eu cresci vendo o Rogério Ceni. Eu acho que um fato que me chamou a atenção dele é a liderança. Acho que foi um dos primeiros goleiros brasileiros também a jogar com o pé. Então eu acho que o Rogério Ceni, sem dúvida, é um cara que eu cresci vendo e com certeza é o cara que eu me inspirava desde pequeno. Aí você bate falta também ou não? Olha, hoje eu não bato mais não, hoje eu não bato falta mais não. Tentava. Mas até tem o Erivelto que tá com a gente lá, na base eu já... Tá vendo? Na base eu Enganado. dei uns enganadas. Cheguei até no Mineiro, acho que em 2011, fazer 7 gols. É mesmo? Batendo Ah, falta e pênalti. Mas por que parou assim? Você que quis ou... Os treinadores, né? Porque Aham. hoje é difícil ser o goleiro ir lá na frente, bater falta e pênalti e ter o retorno, né? Então, hoje, graças a Deus, eu não mexo com isso mais não, eu fico quietinho lá atrás mesmo.
evitando os Ah, gols. porque 7 gols, pô, né? A média é boa, né? Pô. Mas também foi 6 de pênalti e 1 de falta. Não, mas olha, teve a qualidade, pô, pra O bater. Senna, o Rogério Senna, é artilheiro, acho que é o goleiro artilheiro do mundo. Maior goleiro da história, Disparado, né? Ele tinha aquele do Goicoechea lá da Chilaver, É, o Chilaver. tinha aqueles caras lá, mas É isso. só enganava. Tá certo. Último recado aqui, a Isabel, a primeira dama, tá? A esposa do Zé Geraldo, tá mandando um abraço pra você, tá, Zacarias? Obrigado, tá abraçando Isabel. todo mundo aqui. Ela tá falando, tô ligadinha aqui na TV, na torcida pelo Nacional e desejando sucesso aos goleiros, ao time, que possamos conseguir o tão sonhado acesso. É o desejo de todos nós, tá, Isabel? A gente vai chegando ao final do nosso programa, queria agradecer muito. Eu sei que hoje foi 2 períodos, puxado, e mesmo assim, né, vocês estão aqui. Obrigado mesmo, Renan, muito obrigado aí, sucesso, sorte para você aí no Nacional, que você possa, quando voltar, né, lá para Duque de Caxias, estar levando mais um acesso na sua carreira. Se Deus quiser, Deus te ouça, né? Eu fico muito feliz pelo convite, né? E agradeço pela oportunidade. Tá certo, Lucas, obrigado, cara, você é um parceiraço nosso aqui de muito tempo. Sorte, sucesso para você no Nacional, sempre que precisar também estamos à disposição. Eu que agradeço mais uma vez, né, aqui com vocês, e que possamos, né, continuar focados, firmes nos treinamentos, para que no término do campeonato, né, igual você falou, o tão sonhado acesso pode vir, em nome de Jesus. Bacana. E Túlio, que bom ter você do nosso lado, cara. Você já fez muita raiva da gente, fazendo o seu trabalho, obviamente, né, mas você tinha alguma coisa contra a gente, não é possível, especialmente aqui no Soares de Azevedo, especialmente você sempre pegou muito, né? Um estádio que foi o estádio da sua estreia, vai ficar marcado sempre pra você. Com certeza. Sempre vim aqui incomodar a gente. Que bom ter você do nosso lado, sucesso, sorte. Sempre que precisar também pode contar com a gente. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade. Agradeço a Deus também pela oportunidade de estar vestindo a camisa do Nacional, que é um time de tradição no futebol mineiro. E é isso aí, a gente vai dar o nosso melhor a cada dia para que a gente busque esse tão sonhado acesso aí. E se Deus quiser, com empenho, dedicação, foco e com a união, que é o fato determinante de tudo, a gente vai conseguir nossos objetivos. Bacana demais, tá, gente? Só lembrando, a gente vai pro nosso sorteio, mas só lembrando que quinta-feira, tá, 7h30 da noite, tem mais um amistoso do Nacional, vai ser contra um combinado carioca, tá? Jogadores, um empresário do Rio de Janeiro, que tem alguns jogadores, todos profissionais, vai trazer esses jogadores aqui para enfrentar o Nacional. A gente sempre fala, tá? Ressalta as dificuldades. Esse ano é um ano atípico, um ano de Copa do Mundo, e que o calendário foi muito mais apertado. Então, times tradicionalmente que o Nacional faz, amistosos, né, times profissionais, estão já jogando. Então, está tendo dificuldade de encontrar adversários. Então, surgiu essa oportunidade devido à necessidade também, né, do Pereira, está observando também em jogo, né, em ritmo de jogo, esses jogadores, atletas do Nacional. Então, quinta-feira, 7h30 da noite, no Soares de Azevedo, o Nacional contra um combinado carioca. Assim como nos outros jogos, tá, a entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível. E também o torcedor que já quiser adquirir o passaporte de ingresso para os jogos do Nacional, já estão à venda em 3 pontos aqui na cidade, na Banca do Binha, na Praça do Trabalhador, na Barra, no Quiosque Castanheira, ali na Praça João Pinheiro, no centro, e também na Farmácia Nossa Senhora Aparecida, lá no Porto, tá? Então, esse passaporte de ingresso, o Nacional vai fazer 6 jogos em casa na primeira fase, cada ingresso avulso vai custar R$20, então 6 vezes 20 seria 120 se for comprar avulso. O passaporte você compra a R$80 e tem direito a assistir todos os jogos. Então, um desconto aí de 40, ou se quiser, 2 jogos de graça, né? Porque você vai estar ganhando, adquirindo o passaporte. O passaporte já está à venda, os passaportes já estão à venda, como eu disse, na Banca do Binha, no Quiosque Castanheira e também na Farmácia Nossa Senhora Aparecida. Procure, compre. E se você já quiser deixar encomendada também a camisa, né, comemorativa pelos 90 anos do Nacional, essa camisa avulsa vai custar R$150. Com o pacote, a camisa mais o pacote vai sair a R$200. Você já pode, nesses postos de venda, deixar anotado o seu nome e depois, quando as camisas estiverem disponíveis, você vai receber. Primeiro paga o passaporte 80 e depois, em vez de pagar 150 pela camisa, paga apenas 120, tá? Então, tá dado o recado, ajude o Nacional, porque essa venda antecipada também ajuda para o clube, né? Para entrar um dinheiro antecipado para o clube. E, claro, você vai estar lucrando, né? Como eu disse, são pelo menos R$40 de desconto. E quinta-feira tem jogo lá no Soares de Azevedo. Você que tiver condição, vá e ajude, né? Os alimentos estão sendo também doados para instituições. O primeiro jogo, os alimentos arrecadados no primeiro jogo foram doados para o Lar Ozanam, alimentos arrecadados no segundo jogo para o projeto Cristolândia. O terceiro jogo
agora para o projeto Reviver, e tem com certeza mais outras instituições aqui na cidade que serão beneficiadas, né, nessa partida de quinta-feira. E vamos ao sorteio. Pedir ajuda aqui do Zacarias Fernandes? Não, vou pedir ajuda dos nossos 3 convidados, explorar bem deles. Temos 3 prêmios, 3 convidados, então encaixou direitinho. Começando com um par de ingressos do Cine Veredas. O Cine Veredas, que tem nessa semana, tá lembrando que quem ganhar os ingressos vai retirar lá na Veredas Kids, na Praça João Pinheiro, no centro aqui de Muriaé. A programação do Cine Veredas nessa semana até quarta-feira, tá, gente? Quem ganhar esse ingresso tem validade até quarta. O Touro Ferdinando, filme que vai concorrer ao Oscar, tá? A animação. Às 3, às 5 e às 7 horas da noite, são os 3 horários, tá? Para assistir o Touro Ferdinando. E Jumanji, às 9 horas da noite, programação do Cine Veredas, que fica lá no Mar Center Shopping. E de ajuda do Túlio. Túlio, o número de 1 até 245, quem vai levar um par de ingressos para o Cine Veredas? Da camisa aqui, 8. Número 8. Vamos lá, tá no comecinho. Número 8 é o Josiel Ferreira Sertório, do bairro Aeroporto. Josiel Ferreira Sertório, do bairro Aeroporto, vai levar então um par de ingressos para o Cine Veredas. Como eu disse, Josiel, passar lá na Veredas Kids, tá? Na Praça João Pinheiro, entre terça e quarta-feira, porque o ingresso tem validade até quarta-feira. Pegue seu par de ingressos e vá curtir então a programação do Cine Veredas. Pedir ajuda aqui do Lucas, quem vai levar um almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Cozinha do Nery, que atende pelo telefone 98809-3242, 98809-3242, é o telefone que você vai ligar para o Nery. O Nery vai levar até na sua casa, tá? Se você quiser um almoço aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, o endereço que você escolher. E o número que o Lucas vai falar vai ser o contemplado, e anota um número aí para você já fazer o pedido lá no Nery. Tem meu nome, não? Ah, não tem, cara. Vamos fazer um esquema aqui, Número 90. Você tinha que ter avisado antes, cara. Em cima da hora, o pessoal vai perceber. Número 90 é o Paulo Henrique Lopes, do bairro Santa Terezinha. Paulo Henrique Lopes, do bairro Santa Terezinha, portanto, vai levar o almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Como eu disse, tá, Paulo Henrique? Anota esse número aí, 98809-3242. Você vai ligar para o Nery, se identificar, fala que ganhou aqui no programa Esporte Atividade, e aí vai escolher o endereço que o Nery vai levar até você. E para encerrar, um carimbo do Rei dos Carimbos, que fica no Mar Center Shopping, na Sobreloja. Um abraço para o Thiago, para a Poliana. Thiago, que também é torcedor do Nacional, está sempre nas partidas acompanhando o NAC, e vai oferecendo então um carimbo lá do Rei dos Carimbos, Renan, 1 a 245. Número 1. Número 1. Tava demorando, né? O número do goleiro. Número 1 é o Willer Fortunato Filho, lá do bairro Primavera. Willer Fortunato Filho, do bairro Primavera, foi o primeiro a ligar, então, se deu bem, vai levar então um carimbo do Rei dos Carimbos. Willer, como eu te falei, pode passar diretamente lá no Rei dos Carimbos, que fica ali no Mar Center Shopping, na Sobreloja, se identificar, né? Leva um documento de identidade, o seu nome já vai estar lá com o Thiago ou com a Poliana, você pede o carimbo, uma hora depois pode voltar. Eficiência e qualidade é no Rei dos Carimbos. E assim a gente vai encerrando mais uma vez o nosso programa, agradecendo, né, a participação aqui do Zacarias, do Luiz Martins, nosso comentarista, agradecendo o Binha, agradecendo também ao Sérgio Santos e agradecendo especialmente aos nossos goleiros, né, desejando mais uma vez sorte e sucesso no NAC. Mande nossos abraços lá pro pessoal que está no alojamento, e a gente marca um novo encontro. Primeiro aqui na quinta-feira no Estádio Soares de Azevedo, e na próxima segunda-feira aqui no programa Esporte Atividade, se assim Deus permitir. Até lá!